peço a vocês que compartilhem, vamos promover essa live. Essa live é uma live importante, é um marco na política brasileira, para que nós possamos chacoalhar as estruturas de pensamento da sociedade brasileira. Eu acompanho a política no cenário internacional, acompanhei o que aconteceu durante as ditas primaveras árabes, acompanhei o que aconteceu em relação à questão do Iraque, acompanho o que acontece na Síria desde 2011, desde o dia 15 de março de 2011, mais recentemente a questão de Nagorno-Karabakh, que é uma questão que também, sob o ponto de vista pessoal, é bastante ligada à questão afetiva para mim também. Então, eu queria dizer para vocês que nós estamos em um momento crítico no Brasil. Nós estamos em um momento em que nós temos que perfilar, alinhar aqueles que estão na defesa do interesse nacional, da bandeira do Brasil, do hino do Brasil, da história do Brasil, dos heróis brasileiros, da história do porvir, alinhados e perfilados. Independente das heranças conceituais, políticas, de contextos anteriores, nós precisamos voltar a um nível de racionalidade para a defesa do Brasil. Defesa do Brasil em que sentido? No processo de industrialização, da malha rodoviária, da malha ferroviária, da malha hidroviária. Nós precisamos conversar com a sociedade brasileira para que, independente das diferenças políticas, nós tenhamos uma prioridade de convergências para que nós não vivamos processos secessionistas, para que nós não vivamos fratricídios, para que nós entendamos a necessidade, e esse é um ponto de vista pessoal, mas as empresas nacionais, respectivamente responsáveis pela segurança energética, estratégica, área de defesa, na mão do Estado brasileiro, e até dizia para eles nos bastidores da minha preocupação nesse sentido, porque nós vivemos há mais de 30 anos sucessivos processos de privatização de empresas estratégicas que, efetivamente, muitas vezes têm sido adquiridas por estatais estrangeiras. Então, vejam o paradoxo, nós estamos entregando nosso patrimônio estratégico, por vezes, para estatais chinesas, norueguesas, espanholas, italianas, que aqui têm seus interesses políticos, geoestratégicos, comerciais, e, na realidade, nós, como brasileiros, devemos defender o Brasil acima de qualquer tipo de divergência menor, e as divergências são parte do jogo democrático. A grande mídia contribui nesse processo, tentando nos fazer crer que essa polarização é inevitável, que ela deve ser uma polarização fratricida. Lembro da minha participação na live de com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, com o comandante Farinazzo, com o Felipe Quintas, do Brasil Independente. Nós, naquele momento, tivemos a oportunidade de expressar a nossa preocupação em relação à autoestima do brasileiro, em relação às necessidades elementares do país. Nós precisamos estar unidos para a defesa dos interesses elementares, sob o guarda-chuva da brasilidade, sob o guarda-chuva da defesa da família, sob o guarda-chuva das convergências e, infelizmente, ficam fora desse processo aqueles que são contra as estruturas do Estado Nacional. Os Estados Nacionais sofrem ataques em todo o mundo. Então, a ideia de promover um debate como esse é para mostrar ao Brasil que é possível divergir de maneira civilizada e que existem muito mais convergências do que nós imaginamos. Eu acompanhei de perto o que aconteceu no Iraque, e o que aconteceu no Iraque, claro, é derivado a priori das condições que haviam a partir do Sykes-Picot, da Primeira Guerra Mundial, do estabelecimento das áreas de influência britânicas e francesas, dos impérios, mas a sociedade foi cindida. Sociedade cindida que até hoje encontra-se fraturada, o país regrediu dezenas de anos, décadas, se não para o século retrasado, em relação à questão da sua infraestrutura. Todo mundo perde se nós tivermos um país conflagrado, onde as pessoas não coloquem a razão acima de seus interesses pessoais, onde nós abandonemos a briga por Brasília e possamos dignificar esse debate com a briga pelo Brasil, mas o Brasil de todos nós, o Brasil de todos nós. Lembro, para concluir essa introdução, que em 2013, naquele movimento contra a Copa do Mundo, estavam grupos, teoricamente, a partir de um determinado momento, mais alinhados à direita, e a derrocada da presidente Dilma foi, muitas vezes, colocada como sendo um processo levado pela direita. Hoje, os ataques ao presidente Bolsonaro, muitas vezes, são tidos como uma iniciativa da esquerda. Mas, por trás de todos esses grupos, por trás desta narrativa fácil, dessa narrativa da mídia comercial, que está apavorada, viu, gente? Nos editoriais dos jornais, eles colocam de forma reiterada que é preciso preservar a democracia, mas a democracia deles, não a democracia que permita a liberdade do brasileiro em relação aos aspectos fundamentais da divergência, que não pode ser cunhada, eles não podem avocar a civilização e tudo que não for aquilo que eles pensam, colocarem como barbárie. É fundamental que nós tenhamos essa linha de pensamento conjunto. Nós sofremos um ataque
por parte de organizações, muitas vezes não governamentais, que não querem que nós tenhamos hidrovias, ferrovias, infraestrutura. É uma espécie de pirataria. E, em razão disso, já me estendi demais, quero apresentar o André, que estão aqui com a gente, para que nós possamos, né, neste debate, conversar um pouco a respeito do Brasil. Como vocês veem, o André está à esquerda, o Leonardo está à direita, então, teoricamente, essa é a divisão, mas no curso desse encontro, dessa conversa, espero que nós possamos encontrar mais convergência. Eu queria saber, em primeiro lugar, dando boa tarde mais uma vez aos dois, André, começando por você, gostaria de saber o que você pensa desses processos de ataques aos Estados nacionais que acontecem em todo o mundo e como eles chegam ao Brasil, muitas vezes dando a impressão de que a presidente Dilma foi derrubada pela direita, quem quer derrubar o Bolsonaro está à esquerda, quem esteve contra a Dilma, contra o Temer e contra o Bolsonaro, muitas vezes fala a mesma língua da mídia mainstream, fala a mesma língua das corporações internacionais, dos grandes interesses estrangeiros, que querem continuar nos colocando na subserviência, no servilismo, numa política imperialista que eu acredito que o Brasil não deva se submeter, não deva passar por isso. Mas eu quero te ouvir, como você entende esse momento do ataque aos Estados nacionais? Ô, Rogério, boa tarde. Bom sábado para você, para o Leonardo. Quanto à tua pergunta, é o seguinte, e se eu estiver me estendendo muito, Rogério, você me corta para passar a palavra para o Leonardo e depois eu concluo o pensamento mais para frente em outro bloco. Não tem problema nenhum, fica à vontade. Mas para responder a tua pergunta, eu acho que antes de mais nada, é bom a gente definir quem é que permite que esses governos nacionais sejam destruídos ou sejam fragilizados. Então, antes de tecer qualquer crítica ao Poder Executivo, seja do governo atual ou os anteriores, vamos olhar um pouquinho para o nosso parlamento, o Rogério e Leonardo. Vamos fazer a crítica a esse parlamento, a esse Congresso que está aí, porque, olha só, Rogério, nós estamos com um Congresso aí tomado por desocupados, compreende? Desocupados que nunca trabalharam na vida, a esquerda e a direita. Estão aí sem nenhuma experiência de vida, muito menos profissional, decidindo sobre os nossos direitos trabalhistas, sobre a nossa idade de aposentadoria, sobre tributação, Rogério, sobre quem se deve tributar ou não. Como é que vai decidir sobre essas coisas? Pessoas que nunca trabalharam na vida não sabem o que é o valor do trabalho. Então, primeiro é chamar para uma reflexão, uma autocrítica, porque nós estamos elegendo esses desocupados, vocês desculpem, esses vagabundos, verifiquem se esses deputados tiveram uma carteira assinada. Não tem, não sabe o que é uma CTPS, se já participaram do serviço público por concurso, ao invés de politicagem barata, não. E me desculpem, quem se considera aí de direita, mas até em ator de filme pornô gay, muita gente votou. Então, que conservadorismo é esse? Até prostituta, me desculpe a palavra mais uma vez, Rogério, mas tem que ser duro, até a prostituta dá pitaco no governo federal hoje em dia. Nada contra as prostitutas, a profissão mais antiga do mundo. Mas daí a dar pitaco no governo federal é realmente impressionante. Então, primeiro vamos olhar para esse Congresso. E pela esquerda é a mesma coisa. Então, estamos elegendo desocupados, já falei aqui, a esquerda e a direita. Não é então aí, mamãe caguei, Kim Catacoquinho, Tabata Amaral, aí pela esquerda, que inclusive bancada aí pelo magnata João Paulo Lema, um cavalo de Troia que foi plantado dentro do Partido Trabalhista para pregar liberalismo e votar contra os trabalhadores, para votar a favor de uma reforma da Previdência draconiana. E vai me dizer que Ciro Gomes não sabia, Rogério? Ciro Gomes não sabia? Um homem experiente, que foi deputado, que foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza? Vai me dizer que ele não sabia que isso era um cavalo de Troia, plantado por um magnata para fazer discurso liberal e neoliberal dentro do partido e votar contra o povo brasileiro? Vai me dizer que não sabia, se até nós sabíamos? Então, por exemplo, eu conheço o meu voto, votei no deputado Major Paulo Ramos, Major da PM. Você é de esquerda, votou no Major? Sim, Major reformado da PM, Paulo Ramos, um trabalhista de primeira linha. Então temos que acompanhar o trabalho dos nossos deputados, porque depois eles vão ou contribuir ou atrapalhar o poder executivo, que também nós mesmos elegemos. Então, antes de dar porrada no executivo, de quem está rendido a ditames internacionais, vamos também olhar um pouquinho para o nosso Congresso. Não, Rogério? Então é o seguinte, eu queria até, Rogério, não sei se o tempo permite, começar tudo isso com uma provocação. Porque para a gente tentar sair dessa falsa dicotomia esquerda versus direita e colocar propostas aí para o desenvolvimento do Brasil, então vou correr o risco de começar com essa provocação. Na minha opinião, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes,
e eu digo Paulo Guedes porque para mim é o presidente de facto do Brasil, está aí como um super-ministro, compreende? Abocanhou o Ministério do Planejamento, da Economia, de tudo, ficou dentro do ministério dele, e até se mudou para a Granja do Torto, para a residência presidencial, vive lá como um rei. Até parece que a esposa do senhor Bolsonaro está incomodada com isso, se sente constrangida, entendeu? E vive lá com todas as regalias. Então, por isso que eu digo, é para o governo Paulo Guedes, presidente de facto, colocando o Bolsonaro aí como um testa de ferro, compreende? E esse governo é a continuação e o aprofundamento das políticas neoliberais de Dilma Rousseff. É isso que eu vou tentar demonstrar nessa exposição, Rogério. Espero representar bem o pensamento nacionalista, porque André, não há nacionalismo sem povo, Rogério. Nacionalismo sem preocupação com o bem-estar da maioria da população é apenas patriotismo de goela. Não sei se eu já me estendi muito, Rogério, se você André, permitir... não, eu entendo a sua crítica ao liberalismo, do seu ponto de vista da economia, quer dizer... É uma situação que, como eu disse no início, a entrega dos setores estratégicos do Brasil está vinculada a essa política de vende tudo, entrega tudo, a autoestima do brasileiro é baixa, Exatamente. O brasileiro não sabe gerenciar, nós temos que entregar para estatais estrangeiras, por vezes, para grandes conglomerados internacionais. Então, antes, eu disse o seguinte, nós precisamos pensar que a briga hoje é de... A direita chama de globalistas e a esquerda chama de neoliberais, mas, na realidade, é o mesmo processo. São os mesmos grupos, são os mesmos interesses, esses mesmos interesses que aqui estão no Brasil representados pela política que não começou agora, como você bem disse, também não começou no governo da Dilma, vem, na minha opinião, desde o início da nova República, quando esses processos de privatização foram colocados como sendo a tábua de salvação do Brasil. Você privatiza tudo, entrega tudo, e eu não sou a favor de um Estado gigante, de um Estado anabolizado, de um Estado que esteja atuando em setores que não deva atuar. Mas na segurança estratégica, essa é a minha posição, naturalmente. Eu acho que o Estado tem que estar presente. Questão energética, questão de defesa. Ontem falamos muito sobre a questão do uso dual do setor civil e do setor militar, muita coisa dual. A questão, por exemplo, dos microchips, a questão que hoje é sensível e falta, inclusive para a indústria automobilística, né? Os marcos nacionais de matrizes tecnológicas. Eu preciso dizer para vocês que tudo isso me aflige porque eu conheço a realidade do que está acontecendo lá fora. Então, eu vi esses processos de deterioração de Estados nacionais terminarem em fratricídio, terminarem em secessionismo. Então, eu entendo a sua crítica ao liberalismo sob essa égide, quer dizer, o liberalismo exacerbado também é uma forma de ataque aos Estados nacionais. Olha, se você me dois permite, pontos. assim, Claro. 2 minutinhos, só para eu concluir essa ideia, que eu também quero escutar o Felipe, claro. O Leonardo, desculpa. O Felipe é o Felipe Quinta, nosso amigo. O Felipe Quinta, que eu assisti vocês ontem, bateu aqui o Felipe Quinta na cabeça. Vamos escutar o Leonardo daqui a pouco. Então, só para eu concluir essa ideia, porque vai bem de acordo com o que você está falando, sobre a posição do Estado, a participação do Estado e da iniciativa privada, mas eu queria, antes de mais nada, eu acho que é importante caracterizar as classes dominantes do Brasil, quem é que realmente manda no país, quem está por trás de diversos deputados. E eu vou começar aqui dando nome aos meus bois, porque senão a gente fica só nessa, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro e tal, se prendendo a figuras. Mas quem é que está por trás de tudo isso? Há algum tempo, o ex-presidente da Fiesp, Benjamin Steinbrück, declarou numa entrevista ao jornal UOL, Folha de São Paulo, ele estava nessa entrevista defendendo o fim da pausa para o almoço, e ele declarou que nos Estados Unidos, porque essa direita, essa direitada neoliberal é rendida a esses ditames do consenso de Washington, e ele declarou que nos Estados Unidos o operário, o trabalhador operava a máquina com uma mão e comia com a outra, ao mesmo tempo, defendendo o fim da pausa para o almoço. Você veja que ponto chega um infeliz desse. Estava clamando para que os trabalhadores passassem a trabalhar e comer sem pausa para descanso do almoço ao mesmo tempo. O que é isso? É por isso que é a crítica ao liberalismo, ao neoliberalismo. Do setor financeiro. Esse neoliberalismo exacerbado, ele é nitidamente antinacional na medida que ele propõe até a entrega da Petrobras. Ele propõe antinacional e antipovo, Rogério. Exatamente. Do setor financeiro. Olha, vou concluir agora, te prometo. Favor. Do setor financeiro, você vê aí que o setor financeiro é uma outra fábrica de canalhas. Aquele cidadão chamado Guilherme Benchimol, dono da XP, eu digo dono aqui porque ele é presidente e fundador, ano passado declarou que o Brasil estava indo bem no combate ao coronavírus. Porque o pico da doença já havia passado nas classes altas. O que é isso?
Cadê o povo na jogada? Abre aspas aí, o pico da doença já passou quando a gente analisa classe média alta. Não estou tirando essa informação do bolso do colete, Rogério. Isso está no portal Yahoo Finanças, para quem quiser conferir, entendeu? Acho que eu já falei muito, Rogério. O André está expressando perfeitamente. O André está expressando uma indignação popular perfeitamente. Porque olha só, e no Jornal o Globo, Rogério? Deixa eu dar uma porrada no Jornal o Globo aqui, porque é o porta-voz-mor dessa elite brasileira, digamos assim. Também no ano passado, no mesmo editorial que eles estavam lá criticando a possibilidade da taxação de grandes fortunas, ou seja, defendendo a manutenção de certos privilégios de bilionários brasileiros, porque aqui eu estou falando contra banqueiro, tá? Não estou falando contra o dono da mercearia, nem contra o dono de um cabeleireiro, de um mecânico, não. Eles estavam lá no Jornal Globo defendendo o privilégio de bilionários, a fortuna de bilionários, exigia no mesmo editorial a redução salarial de servidores públicos, com a desculpa que estamos no momento de ajuste, que todos devem ser levados a participar. Veja só, cara de pau não tem limites. No mesmo artigo que defendiam que todos devem participar de um esforço de ajuste, defendiam também que nenhum centavo do patrimônio do baronato fosse cobrado para contribuir com a sociedade. Então, ao mesmo tempo que estão reclamando pela redução de salários de trabalhadores do setor público, estão defendendo a isenção de imposto para o baronato, e aí vou encerrar com isso aqui, Rogério. Há uma grande fábula neoliberal que diz que servidores públicos ganham muito. Ora, de quem vamos reduzir os salários? Se for dos super salários de políticos, juízes, desembargadores, tô dentro, aí eu tô com vocês. Agora, acho uma excelente ideia. Agora, de policiais, de enfermeiros, bombeiros, professores, merendeiras de colégios estaduais e municipais, esse é o grosso do serviço público. Paulo Guedes chamou os servidores públicos de parasitas, agora vocês imaginem um policial, um enfermeiro, um bombeiro, um professor, escutando isso do maior parasita do Brasil, um pilantra envolvido até o talo, com fraudes em fundos de pensão de empresas estatais, com milhões de dólares guardados em empresas de fachada, as chamadas offshore em paraísos fiscais no exterior, é realmente deprimente, Rogério. Eu acho, Rogério, que a disfarçatez desses infelizes é muito grande. Não é questão, Rogério, para acabar, não é questão de defender ou atacar servidores. A questão é chamar o público para essa reflexão. A diferença entre o salário da grande maioria dos servidores e os super salários de políticos, juízes, ela é colossal. Colossal, Rogério. Não sei se eu já me estendi muito. Eu pediria... vou deixar vocês falarem, vou escutar vocês. Vamos lá, vamos continuar esse debate. Eu queria dizer o seguinte, pessoal. O pessoal que está chegando agora, para que vocês compartilhem, o André está expressando a indignação dele, que é a indignação de muitos brasileiros, que é a indignação de muitos brasileiros com esse estado de coisas, que não é uma indignação contra um governo, que não é uma indignação de ocasião, que é uma indignação em relação a um sistema, pelo que eu posso entender, que muitas vezes privilegia muito pouca gente em prejuízo da grande maioria do povo brasileiro. Leonardo, tempo equivalente para você fazer suas considerações. Mais uma vez, obrigado pela presença. Não, eu que agradeço. Vamos entrar um pouco mais nessas questões. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto também da segurança estratégica do Brasil, dessas empresas nacionais que estão sendo privatizadas, por vezes, para gigantes que são estatais de outros países, geralmente na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e até no continente asiático e até na China. Fica à vontade. Muito obrigado pela presença. Acho que o termo esquerda-direita ele é um termo antigo da Revolução Francesa, correto? É um termo que hoje em dia eu não uso muito esse termo. Por quê? Porque, na verdade, digamos assim que eu divido o mundo nas pessoas que são nacionalistas, que amam a sua cultura, que amam o seu povo, que amam as suas tradições, de um lado, e do outro lado as pessoas que amam o global, o liberal, o internacional, correto? Que servem aos interesses de uma elite global, que, como você mesmo disse, a direita chama de globalistas e a esquerda chama de neoliberais. Eu falo muito da importância da espiritualidade para uma nação, de uma nação ter valores de certo e errado muito fixos, de terem famílias grandes, porque nós estamos vivendo um inverno demográfico, né? As populações do mundo todo estão envelhecendo. Então, eu sempre falo a importância do povo brasileiro voltar a casar, voltar a ter famílias grandes, entendeu? Porque o futuro será das grandes demografias, porque a China e a Índia são tão na moda ultimamente, na economia, na política. Por quê? Porque são gigantes demográficos, entendeu? Então, eu falo dessa importância. Então, eu não me considero muito de direita, porque eu acho que esse é um termo velho. Eu me considero mais nacionalista, mais cristão, mais pró-família. Eu vou mais para esse lado, correto?
E sobre a questão do Estado, eu não sei se eu estou falando muito, se eu estiver falando muito, você pode me cortar, tá? Leonardo, fica à vontade, você tem bastante tempo ainda para falar, e eu queria dizer o seguinte, para as pessoas que estão no chat nos acompanhando, que é fundamental que quem defende a democracia entenda o seguinte, que nem todos pensam como nós pensamos. E se vocês estão procurando, se tem alguém no chat que está procurando um canal que avoque para si o monopólio da verdade, está no lugar errado. Porque nós não somos canal de propaganda, nós não viemos aqui para fazer propaganda nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem do Ciro Gomes, nem de partido político. Nós viemos aqui para tentar enriquecer e contribuir o debate no sentido de mostrar que todos nós somos brasileiros, com erros, acertos, vicissitudes. Eu quero dizer para vocês o seguinte, todos temos que nos respeitar. Todos, naturalmente, somos responsáveis pelas nossas opiniões e perspectivas e, por outro lado, todos nós temos que ser ouvidos e respeitados na medida em que externemos essas posições. Porque, senão, gente, é aquela liberdade que a mídia mainstream muitas vezes quer impor. Quer dizer, a verdade é deles, eles avocam para si, por exemplo, na questão ambiental, por exemplo, na questão das privatizações, por exemplo, na questão dos direitos de determinadas comunidades, eles avocam para si uma perspectiva, como sendo eles os donos da verdade, todos que os contrariem, eles chamam de negacionistas. É exatamente isso que eu queria falar. Esse é um termo importante, Leonardo, porque ele deriva dessa questão sanitária, mas efetivamente ele foi estendido e é estendido historicamente. A gente faz até uma retrospectiva, né? E no seguinte sentido, as pessoas que não conseguiram compreender ainda que o monopólio da verdade, apresentado como uma espécie de democracia que é muito mais formal do que real, que não é a democracia de quem está na Supervia, de quem está no trem da CPTM, de quem está aí trabalhando em São José dos Campos, em Taubaté, em Caçapava, nas metalúrgicas, né, que muitas, inclusive, acabaram nesse período. Então, quer dizer, eu quero dizer para vocês o seguinte, que é importante, é imperioso que nós respeitemos liberdade de crédito. Então, eu não vou admitir no chat nenhum tipo de assertiva preconceituosa em relação à questão de credo religioso. A próxima, e estou dando aqui o recado para vocês, porque a próxima que vier nesse sentido, que for desrespeitosa em relação a credo religioso, a tê-lo ou não tê-lo e tê-lo dessa ou daquela maneira, será banido. Não admito preconceito nenhuma monta, nem contra islâmicos, nem contra judeus, nem contra cristãos, nem contra budistas. Ninguém vai ser discriminado aqui pelo credo religioso. Esse é o primeiro ponto. Nós somos brasileiros e devemos nos respeitar. Então, vamos permitir que o Leonardo possa exteriorizar também a opinião dele, como o André exteriorizou, no sentido de nós entendermos o seguinte, cada um deve ser respeitado nos limites das suas crenças, das suas opiniões, não há crime de opinião, é fundamental que se coloque isso, porque está constitucionalmente assegurado entre vicissitudes da Constituição de 88, erros, acertos, defeitos e qualidades, nós temos esse aspecto fundamental do necessário respeito à opinião do outro. Então, teve gente que já chegou aqui dizendo, essa camisa verde e amarela, o verde e amarelo é desse, o verde e amarelo é aquele. O verde e amarelo é do Brasil. E direito de liberdade religiosa, direito de prestígio à família, direito de prestígio aos valores do Brasil, não serão, em hipótese alguma, objeto de barganha. Nós vamos defender o do André, o meu, o do Leonardo e de cada um que estiver conosco aqui no chat. Desculpa a interrupção, Leonardo, mas é importante para que as pessoas reflitam. Não, tudo bem, não, sem problema, é normal. Então, mas e sobre a questão do Estado, vamos lá. Essa questão do Estado é um tema muito controverso para a maioria da direita. Por quê? Porque depois de Reagan, a direita ela recebeu essa ideia de que o Estado é o grande vilão da história, correto? Porque eles falam, mas o comunismo tinha um Estado gigantesco, o nazismo tinha, né, não posso falar o nome, tinha um Estado gigantesco. Só que eu acredito, né? Nós hoje testemunhamos o quê? Qual é a maior ameaça, não para o Brasil, mas até para os próprios Estados Unidos? É o setor privado. Porque, na verdade, o que acontece? O Estado, primeiramente, vamos falar sobre o Estado. O Estado ele sempre vai existir, correto? Porque o Estado ele tem o monopólio da força. Enquanto existir regra, enquanto existir lei, vai ter que ter um grupo organizado para fazer com que essas leis sejam cumpridas. O ser humano ele vive em sociedade. O individualismo exagerado ou uma sociedade sem Estado, isso é utópico. Isso jamais vai existir. Jamais. Entendeu? Então, o ser humano ele se organiza. Ele é um ser que se relaciona. Correto? Então, o Estado ele sempre vai existir. Alguns podem falar, mas eu quero um Estado mínimo, eu quero um Estado grande. Aí é outro fator. Mas o que acontece? Hoje em dia, o que nós estamos testemunhando no Ocidente, você vê essas grandes corporações,
correto? Elas que estão, por exemplo, eu sempre falo para o meu canal que o maior inimigo do nacionalista, o maior inimigo do conservador, não é a China, não estou falando que eu defendo uma China, tá? Mas não é o Hugo Chávez, são essas grandes corporações, esses grandes bancos, essas grandes empresas que odeiam o seu sentimento nacionalista, que odeiam o seu sentimento de família, que odeiam o seu sentimento de religião. Por quê? Porque eles querem que todo mundo vire um amontoado de consumidores e trabalhadores. Entendeu? Então, se você é nacionalista, se você ama a sua pátria, se você ama a sua cultura, não importa o que seja. Por exemplo, eu morei em vários lugares do mundo, fiquei 5 anos num país muçulmano, entendeu? Sou cristão, tenho minha religião muito forte dentro de mim, mas eu respeito todas, entendeu? Eu posso amar o meu povo, a minha cultura e respeitar as demais, isso não tem problema. Então, o que acontece? Você que ama a sua cultura, que ama o seu país, que ama o Brasil, né? Você tem que entender que essas grandes corporações, elas são o nosso maior inimigo. Por quê? Vamos lá. Chega um presidente nos Estados Unidos e fala assim, ó, vamos fazer a América grande. Você acha que as grandes corporações gostam dessa retórica? Claro que não, porque a Netflix não ganha dinheiro apenas nos Estados Unidos, ganha nos Estados Unidos, ganha na China, ganha na Índia, ganha alguns países, talvez, não sei quais países proíbem a Netflix, mas a Netflix ela ganha dinheiro no mundo, ela é global, ela é mundial, entendeu? Então ela não gosta dessas diferenças entre as populações, porque ela quer um mundo único, um mundo uniforme. Então eu, como sou conservador, eu tenho que entender que a maior ameaça para o meu estilo de vida, para a minha nação, não vem do Estado, não vem da China, não estou falando que a China é maravilhosa, não estou falando que o Vladimir Putin é o melhor cara do mundo, eu não estou falando isso, eu estou falando que hoje a nossa maior ameaça são essas grandes corporações, conglomerados, que querem nos escravizar e querem enfraquecer o espírito nacional, querem enfraquecer até o próprio espírito religioso, entendeu? Você que é conservador que está aí, quer um exemplo? Quantas séries da Netflix elas respeitam o seu valor conservador? É tudo progressismo, é tudo destruição de valores, entendeu? Então, a gente tem que entender, assim, primeiramente, a gente tem que entender qual é o nosso maior inimigo, que eu acho que, pelo menos, a esquerda mais raiz, ela entendeu isso, assim, tipo assim, o nosso grande inimigo é o neoliberal, né? Essa grande estrutura neoliberal, correto? Eu acho que é o número 1. Um pequeno parênteses, eu acho que o Estado, a minha opinião, e eu acho que é isso de alguma forma que você está colocando, quero saber se for diferente, fique à vontade, o Estado tem que ser indutor do desenvolvimento, inclusive da criatividade. E aí vai entrar numa outra questão que eu acho que é importante a gente discutir também, porque um dos maiores ataques que o Brasil, de alguma forma, testemunhou foi a ideia, não da corrupção que eventualmente tem ocorrido em algum banco de fomento, mas a ideia da existência dos bancos de fomento, por exemplo, do BNDES. Então, quer dizer, se houve ilegalidade no BNDES, não estou dizendo que sim nem que não, em algum momento isso foi objeto de auditoria, mas, enfim, eu quero dizer para você o seguinte, que o conceito não pode ser tirado da ideia de que o Estado precise e deva participar como indutor do desenvolvimento da criatividade. Eu achei perfeito isso que você falou. Pode prosseguir, desculpe a interrupção. Não, exatamente. Eu acho que a gente tem que entender que sempre vai existir, o Estado nunca vai morrer e sempre vai ter uma elite econômica. Sempre vai existir. Então a gente tem que saber conciliar isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que passar desse debate de Marx ou Mises. Eu acho que isso é velho, isso acabou, isso não... Acabou. Eu acho que a gente está perdendo tempo com coisas velhas, coisas ultrapassadas, entendeu? Todo mundo sabe que sempre vai existir um grupo de pessoas que criam, que desenvolvem, que são profissionais, que trabalham duro, entendeu? E também sempre vai existir um Estado para controlar, para cuidar da soberania nacional. Ou, por exemplo, vamos usar o caso do Brasil. Qual o problema da direita hoje brasileira? Ela não entende que o Brasil é um país que tem muito funcionário público. Você não pode falar que esse bando de pessoas são um bando de imprestáveis, de inúteis e que estão sugando o Brasil. Entendeu? Por exemplo, eu já trabalhei na Embraer. A Embraer foi uma empresa que foi criada pelo Estado brasileiro. Entendeu? Claro que eu falei, é equilíbrio. Por exemplo, vamos no caso brasileiro. Poxa vida, essas privatizações elas estão vendendo o que é nosso. Então, se digamos assim, um exemplo bem tosco, tá, para que fique claro. Digamos que o Brasil não tem uma empresa automobilística. Eu não vejo problema nenhum. Eu até acho bom que o Estado brasileiro comece
a trabalhar para que uma empresa automobilística ela surja, entendeu? Eu sou super a favor que o Estado tome também as rédeas de vez em quando, entendeu? É o bom senso, entendeu? É você saber usar sabedoria, é você viver no mundo real e sair um pouco do mundo acadêmico. Eu estudei relações internacionais e as pessoas que eu mais me identifico são as pessoas que vivem no mundo real, entendeu? Não é que as pessoas estão presas na sua bolha acadêmica, na sua bolha ideológica. É o mundo como ele é, o pragmatismo, entendeu? Então, se o Estado brasileiro ele quiser, por exemplo, iniciar, não sei, entrar em algumas áreas que nós não temos ainda, não temos, digamos, indústria automobilística brasileira, etc. Para alavancar, né, Leonardo? Para alavancar, eu sou a favor, isso. Eu sou a favor. Eu sou super a favor. E como o Manuel acabou de falar, o maior alcance da humanidade é o capital especulativo. Então, esse é o problema. Hoje nós estamos vivendo num período de capital especulativo. A gente está deixando de produzir e especular mais. Isso é uma bolha gigantesca. Isso será muito mal para a economia do país. Não é nem do país, do Ocidente. Por que você acha que a China é o país que mais cresce do mundo? Porque é o país que mais produz no mundo. Entendeu? Na história sempre foi assim. A produção é o que traz riqueza. A produção é o que traz riqueza. Nesse é um país. Se uma empresa é liderada por setores privados ou setores estatais, é se o país produz. Entendeu? É claro que geralmente tem aquela ideia. Mas quando é o Estado, geralmente vira cabide de emprego. Às vezes sim, às vezes não. Depende. Então, o que faz um país ser rico é a produção. Estados Unidos ficou mais rico, se tornou o país mais rico pela sua produção. Hoje a China está se tornando o país mais rico porque é o país que mais produz no mundo. Então eu acho que o Brasil tem que começar a produzir, produtos brasileiros, produtos nacionais. Se for privado por empresários patriotas que amam o seu país, que pagam bem os seus funcionários, maravilha. Mas se não existir, usa o Estado mesmo, não tem problema. Então a gente tem que saber usar a nossa cabeça, entendeu? Essa é a minha mensagem. Tá mudo aí, hein, Rogério? Tô te escutando, tá mudo, Rogério. Opa, vamos lá. Eu queria aqui agora, começando por você, primeiro te agradecer pela resposta e queria te saber o seguinte. Obrigado. Dentro dessa perspectiva, o processo de industrialização, eu, pelo menos, tenho batido muito na tecla da matriz tecnológica, da autossuficiência de matérias-primas. O Brasil é um país gigante, continental, 8.511.000 quilômetros quadrados, tem tudo. Então, nós teríamos toda a condição, independente de uma eventual, e não é isso que a gente almeja, porque eu não almejo que o Brasil confronte os Estados Unidos, a China, a Rússia, não, nada disso. Que ele esteja fazendo os melhores negócios para si em cada situação. Mas se um processo, muitos dizem que um processo de desenvolvimento de matriz tecnológica aqui no Brasil poderia, eventualmente, ser objeto de sanção de alguma monta, porque não interessa para as grandes potências que o Brasil estabeleça aqui no Hemisfério Sul uma China, na América do Sul especificamente. Mas o Brasil tem todas as condições de construir esse processo com a sua população, com a sua mão de obra, com o seu capital e, claro, não buscando confronto, buscando processo de sinergia. Queria a sua opinião, e na sequência do André, sobre o processo de desenvolvimento industrial da matriz tecnológica brasileira e da questão da sinergia entre esse processo no ambiente civil e no ambiente militar. E, por extensão, mais um ponto que é relevante dentro desse contexto, são os ataques, historicamente, tentando antagonizar os grupos ideológicos que os militares e as Forças Armadas recebem. Tem gente aí, Daniel Almeida, seja bem-vindo como novo membro, convite extensivo a todos que possam e queiram também para que sejam membros do Clube de Canais. Tem um conteúdo agora circulando muito misteriosamente no Twitter, patrocinado, de gente que fala o tempo todo contra as Forças Armadas. Por exemplo, para quem interessa colocar a população contra as Forças Armadas? Para quem interessa colocar essa coisa que o Exército come picanha, toma cerveja, compra chiclete. Então, quer dizer, esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é buscar uma antagonização entre suas Forças Armadas, que são parte da população brasileira, e os setores civis da sociedade. Em que aspectos isso também não é um óbice para o desenvolvimento industrial e para os setores duais? Começa por você e o André na sequência. Eu acho que uma sanção econômica eu não vejo como algo negativo, não. Eu acho que, de certa forma, até positiva, porque força o país a criar sua indústria doméstica, né? Você vê que a Rússia foi muito beneficiada com as sanções. Perdeu um pouco de dinheiro, quer dizer, perdeu muito dinheiro a curto prazo, mas eu acho que a médio e longo prazo foi muito positivo para a Rússia, até está sendo positivo para o Irã, né? Por exemplo, o Irã foi um país que eu estive lá,
é um país que eu conheço bem, eu acho que o Rogério também conhece bem, né? Porque eu morei no Oriente Médio, né? Então acho que eu e o Rogério a gente tem conhecimento legal. Eu não tenho como o Rogério, né? Porque o Rogério ele é armênio, então o armênio ele é um povo histórico do Cáucaso e do Oriente Médio. Mas em relação a isso, eu acho que de certa forma nós temos que entender que o mundo ele assim, eu sou realista na geopolítica, então eu acredito que sempre vai existir essa certa rivalidade entre as nações, entendeu? Entre os diferentes grupos de poder e tal. E em relação a isso, eu acho assim, eu acho que o Brasil ele tem que começar sim a se preocupar com a sua indústria doméstica e até também estratégica. Porque, por exemplo, digamos que o Brasil entre em um conflito, que é que eu desejo que nunca aconteça. Mas se o Brasil não tem domínio sobre a sua energia, ele já perdeu a guerra, entendeu? Ele já perdeu. Por que você acha que os europeus estão super assustados com a Rússia? Porque a Rússia já está controlando quase 50% do gás europeu, entendeu? Então, se hoje tiver algum conflito entre a Europa e a Rússia, a Europa não funciona mais, entendeu? Então, tipo assim, eu também sou a favor do Estado, às vezes, ele ter controle sobre pontos estratégicos. E outra coisa que tem que entender, nós, a Ralé, nós fazemos diferença entre o privado e o estatal. As grandes corporações, assim, os poderosos do mundo, eles não fazem essa diferença, entendeu? Eles não fazem, entendeu? Para eles é poder, lei é poder, dinheiro é poder, estatal, privado, isso não interessa, entendeu? É o que eu falei no começo, as grandes corporações, eles compraram políticos. Ou você fala, eu sou super liberal, não quero me meter no setor estatal. Isso é mentira, eles se intrometem muito, entendeu? Quem você acha que controla o exército americano? É o povo americano? Coitado, o povo americano está se endividando aí para sustentar uma máquina de guerra que ele não se beneficia, entendeu? Então, na verdade, os grandes poderes, os bilionários, os trilionários do mundo, nem sei se existe trilionário, mas deve existir. Esses caras, eles não vêem essa diferença entre isso é privado e isso é estatal. É só para nós aqui, ó, na ralé, a gente tá preso a essas ideias, entendeu? Então, tipo assim, então, eu acho que por isso que eu sou mais a favor do pragmatismo, de você ver a verdade como ela é, entendeu? O mundo como ele é, entendeu? Esse aqui é meu irmão que está escrevendo, em meu nome, irmão Susto. Muito obrigado, Rafa. O Brasil tem que olhar para os seus interesses. Exatamente, o Brasil tem que olhar para os seus interesses. E é algo que eu falei na minha live retrasada sobre a questão do Brasil, a importância do Brasil se voltar para a América Latina. Tanto que vocês falaram na live de ontem com o comandante Farinazo, o Aldo Rebelo e o... Desculpa o nome, eu esqueci agora o nome dele. Felipe Quintas. Isso, excelente live, amei, entendeu? Esse é o espírito, entendeu? Nós temos que... Eu acho que o Brasil, ele tem... Tanto que no livro do Samuel Huntington, ele fala isso, que o Brasil, ele faz parte da civilização latino-americana, da cultura latino-americana. Eu acho que nós temos que nos focar nisso, de sermos os líderes da América Latina. Nós temos um grande potencial. Em vez de sermos escravos dos Estados Unidos ou China, nós podemos ser os líderes do nosso próprio continente, número 1. E a questão das Forças Armadas, não existe Estado, não existe Brasil sem Forças Armadas, sem uma força que nos protege, entendeu? E outra coisa, a esquerda que critica as Forças Armadas, tome cuidado, porque eles já poderiam dominar o país, entendeu? Mas eles sabem que é uma bucha muito grande, porque... Leonardo, eu até parto da seguinte premissa: tem gente que fala na existência de um partido militar, né? É uma ideia fantasiosa que tenta induzir a população a detestar as suas forças armadas de maneira genérica. Aproveitar o ensejo, mandar um abraço para o Rafa, aí, seu irmão que está aqui com a gente, e também saudar as presenças ilustres aqui do comandante Farinazo, da Dona Amália, do canal Arte da Guerra, do Felipe Quintas, do canal Brasil Independente, da Marlene Van der Sande. Em nome de vocês e dos demais amigos que estão com a gente, agradecer a presença, o prestígio, pedir os compartilhamentos possíveis aí para que mais pessoas participem desse debate. Eu tenho a impressão que quem fala a respeito de partido militar, de forças armadas opressoras, tem a impressão que os destinos do Brasil, efetivamente, nesse momento, estejam única e exclusivamente nas mãos dos militares. Eu vou colocar aqui uma questão que é muito polêmica, não necessariamente para a gente entrar agora, mas para que as pessoas reflitam. Será que se os militares brasileiros tivessem o poder que lhes é atribuído,
que o desfecho do dia 7 de setembro teria sido o que foi, não me perguntem mais nada, só reflitam vocês a respeito disso. Eu acho que tem eu falei. Exatamente, eu acho que tem um partido militar, sim, só que esse partido militar tem sede em paraísos fiscais, tem sede em reuniões de meia dúzia de pessoas que não têm apego à identidade nacional, né? Esse é o partido militar que manda no Brasil, na minha concepção. Pode concluir, aí a gente passa para o André exteriorizar. Não, é basicamente isso. Eu acho que a gente, todas as nações, assim, sem exército não existe país. Então, eu acho que você seja de direita, seja de esquerda, o que for, eu acho que você tem que valorizar suas forças armadas, entendeu? Eles, por exemplo, eles têm as armas, então eles já poderiam ter tomado o país. De certa forma, existe um poder executivo que é super favorável às forças armadas. Então, eu acho que essa crítica às Forças Armadas não tem porquê, não existe nexo, não faz sentido. Obrigado, Leonardo. André? Agradeço. Rogério, eu primeiro queria dizer que a qualidade do convidado, impressionante. Eu raramente escuto alguém do campo de direita se colocar dessa maneira nacionalista, como o Leonardo Russo se colocou aqui. Eu que, você sabe, né, Rogério, sou um homem que vem do povo aí, do subúrbio do Rio de Janeiro, estou aqui no Meier hoje. Eu fico muito grato de estar aqui com grandes nomes como vocês. Espero cumprir minha parte aqui. Eu queria pegar um gancho, Rogério, nisso tudo que o Leonardo falou. Vou pegar um gancho para encaminhar, continuar nesse assunto aí. Outra desmistificação que eu gostaria de fazer aqui, talvez eu me estenda um pouquinho aqui, hein, Rogério, que eu estou aqui um tempo escutando, mas vamos lá. Fica à vontade. Vou tentar falar rápido. Outra desmistificação que eu gostaria de fazer é sobre esse dogma neoliberal do fim do Estado. O Estado ele sempre vai existir. O Estado é população mais território desde a antiguidade. Já dizia o doutor Enéas Carneiro que nós precisamos de um Estado forte, técnico, interventor. A outra frase célebre do doutor Enéas que diz: privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. Isso quem dizia não era Lula, tá? Não era Dilma, era o doutor Enéas Carneiro. Então, no nosso papo de hoje, nós vamos poder esclarecer que há espaço para todos os setores na construção de um Brasil digno. A iniciativa privada tem seu papel, o Estado, seus deveres e atribuições, e a classe trabalhadora é a mola propulsora que deve ser valorizada. Então, no decorrer aí da conversa, com certeza nós vamos buscar as bases para esse novo contrato social, Rogério, entendeu? Para a substituição de um Estado plutocrático meramente burguês, compreende? Não temos que ter medo de dizer essas palavras. O Estado é plutocrático hoje, meramente burguês, por um Estado novo. E quando eu digo Estado novo, os mais esclarecidos aí com certeza já entenderam que é uma referência clara e direta ao maior estadista do Brasil, Getúlio Vargas. Então, fica claro, eu falei lá no começo, né? Tentei caracterizar parte da classe dominante brasileira. Fica claro que esses canalhas que estão aí há décadas controlando a nossa economia, o que eles desejam é que nós sejamos escravos, querem retroceder ao século XIX, posando aí de modernos, né? É Partido Novo, é MBL e tal. Sempre desconfiem desse discurso modernizador, pois na maioria das vezes ele está aí mascarado, usado para mascarar o retrocesso. Então, Rogério, eu primeiro gostaria também aqui de identificar os problemas para depois propor as soluções. Eu vou dar alguns dados para que a gente possa entender o estágio atual desse capitalismo periférico brasileiro e a necessidade de uma ruptura com esse modelo, uma ruptura que coloque a política econômica em prol do bem-estar comum. Afinal, é o mercado que tem que servir ao povo e não o povo servir ao mercado. A tragédia neoliberal que nós estamos vivendo nesse momento se traduz no aumento exponencial do desemprego, da informalidade, faz com que 104 milhões de brasileiros, metade da população, tenha que viver com o equivalente a menos de meio salário mínimo, R$413, segundo os dados do próprio IBGE, dados oficiais. Então, se eu recebo R$1.200, tenho uma esposa que não trabalha por estar desempregada ou qualquer outra condição, né, e temos um filho, R$1.200 dividido por 3 dá 400. É com essa renda miserável, que vive metade da população brasileira, tragédia neoliberal, onde está a indústria brasileira, os bons empregos?
Então, uma tragédia desse modelo neoliberal, isso tem que ser entendido, não é coisa de esquerda ou de direita, é falta de nacionalismo, de políticas industriais. Então, essa tragédia que eu me refiro aqui começou a se aprofundar no governo Dilma Rousseff, quando ela coloca o banqueiro Joaquim Levy para comandar a economia do país e praticar políticas de austeridade contra o povo. E Joaquim Levy, bom lembrar que ele foi nomeado, logo assim que o Bolsonaro assumiu, para ser presidente do BNDES. Então, são sempre os mesmos, sempre essa classe dominante mesquinha, como dizia o professor Darcy Ribeiro, que nunca é apartada do poder. Então, continua sendo aprofundada essa tragédia liberal com Bolsonaro, Paulo Guedes, na minha humilde opinião, Rogério. Essa hecatombe, estão vendo? Quem não enxergar que isso é uma hecatombe é porque não lê as notícias das pessoas comendo ossos no Brasil, em Cuiabá, no Rio de Janeiro. Então, essa hecatombe ela não pode ser enfrentada sem grandes políticas econômicas de cunho desenvolvimentista. Cerca de metade do orçamento público sendo sugado aí para pagar a despesa de juros e amortização da dívida pública através de operações compromissadas. O Rogério sabe que eu trabalho em instituição financeira, que diariamente estão aí essas operações compromissadas remunerando em milhões e milhões. Compreende? O depósito compulsório, a sobra de caixa das grandes instituições financeiras é uma transferência de recursos do setor público para o setor financeiro privado através de rolagem de uma dívida impagável que, incrivelmente, não é nem auditada. Qual o problema de se realizar uma auditoria? Incrivelmente não auditada, contribuindo aí para o aumento progressivo da desigualdade social. É por isso que falta tudo no Brasil, Rogério e Leonardo, é por isso que temos serviços públicos insuficientes para atender às demandas da população, porque os nossos recursos públicos estão sendo sugados para remunerar os grandes bancos. E o pior é que o dinheiro dos bancos, Rogério e Leonardo, ele é captado na própria sociedade, através das nossas contas de livre movimentação, conta corrente, conta poupança, aplicações, etc. Se eu sou controlador do banco, nós vamos fazer uma reflexão. Se eu sou controlador do banco, por que eu iria colocar dinheiro na praça, em forma de empréstimo, disputar carteira de crédito e conceder a juros baixos, me expondo ao risco, expondo a instituição financeira ao risco, se eu posso ser remunerado utilizando a captação de recursos que é recolhido da própria sociedade, a troco de nada? E é por isso que o crédito no Brasil é tão caro, as pessoas não entendem, mas é por isso. É por essa remuneração absurda do depósito compulsório, onde os grandes bancos vão lucrando aí, sem fazer nada para o país, sem contribuir com nada. E é por isso que o crédito é tão caro. Isso se torna, Rogério, na verdade, é uma escassez de moeda provocada. Não é de se estranhar aí que os juros praticados no crédito direto ao consumidor sejam elevadíssimos, contraindo a atividade econômica. Paulo Guedes dizia que é só a reforma da Previdência ia economizar 1 trilhão em 10 anos. Ora, 1 trilhão? 1 trilhão é o que nós pagamos anualmente, é o que o governo gasta anualmente nessa farra da despesa com a dívida pública, que só faz aumentar. Continuam emitindo títulos para rolar a dívida. Somente em 2020, os gastos com essa dívida atingiram 1,3 trilhão, aumentaram 33% em relação ao ano anterior, 2019, privilegiando principalmente grandes bancos, os grandes tubarões do mercado financeiro nacionais e internacionais. E é essa despesa que não está sendo canalizada para investimentos públicos. Isso que é o pior. Pois se houvesse investimento público concomitante com o endividamento, ainda haveria, compreende, uma justificativa. Mas não é o caso. Não é o caso. Então, por que a desigualdade social, nesse regime neoliberal que eu estou expondo aqui, por que ela só aumenta? Por que os ricos ficam cada vez mais ricos? Isso não é discurso de esquerda, não. É discurso econômico. Compreende? Tem nada de esquerda nesse discurso, não. Por que os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto os pobres continuam cada vez mais pobres, empobrecendo? Porque a renda total das famílias, vejam bem, de quem trabalha, vem majoritariamente exatamente do trabalho. E com essas crises cíclicas do capitalismo, principalmente nos países periféricos, regidos por essa ortodoxia neoliberal, o mercado de trabalho também entra em recessão. O desemprego continua aumentando, hoje atinge 14 milhões de brasileiros, o que afeta muito mais os mais pobres, já que esse extrato
mais rico da população, digamos assim, geralmente tem outras fontes de renda, para além do emprego, como, por exemplo, dinheiro proveniente de aluguéis, remunerações do capital especulativo, de suas aplicações, etc. Então, essa tragédia neoliberal ela é tão grande que já alcança aí nós temos 23 milhões de brasileiros na extrema pobreza, são 23 milhões de compatriotas nossos que vivem com menos de R$233, segundo o estudo da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Não estou tirando nenhum dado aqui do bolso do colete, para se ter uma ideia aí dessas relações intrínsecas entre neoliberalismo e desindustrialização. O número de ambulantes, Rogério, nas ruas, saltou mais de 500% entre 2015 e 2018. Você veja que isso já começou antes do Bolsonaro. Eu vou ter que te interromper um minutinho. Eu vou ter que te interromper um minutinho, porque tem uma questão fundamental aí para fazer para o Leonardo em relação a essa questão do neoliberalismo. O que você ouviu, e depois nós vamos voltar aí na questão das Forças Armadas, que eu quero que você se manifeste. Claro. O que você ouviu, Leonardo, em relação à posição do André sobre neoliberalismo, representa para você a ideia do globalismo, como nós falamos, o globalismo entendido mais à direita, o neoliberalismo entendido mais à esquerda, ou você tem alguma divergência? Não, é que eu falei para você. A direita chama de globalismo, outros de neoliberalismo, e os próprios, essa elite, ela se chama de ordem liberal, né? Que eu li esses dias, né? Eu estava lendo, acho que no jornal do The Guardian. Aí eles estavam falando do mundo ocidental como a ordem liberal, ou seja, nem é mais mundo ocidental, porque eles realmente querem tomar o globo todo, correto? Mas é a mesma ideia, é uma elite, é um grupo de pessoas, eu nem digo, é uma ideologia, digamos assim, né? Que várias elites, várias pessoas fazem parte, compartilham da mesma ideia, que é essa ideia de ganhar dinheiro no mundo todo, de mudar o mundo mesmo. Essas pessoas, elas mudam nações, compram nações, entendeu? Tem muita desinformação referente a isso. Muitas pessoas, elas falam, mas o que é? São algumas famílias que dominam, ou é Illuminati, ou aquilo, é aquilo. Na verdade, não são apenas pessoas, é uma ideia, é uma ideologia. Isso que eu falo para o meu público da direita. O que é o globalismo? É essa ideia liberal. Eu falei na minha live de ontem mesmo, se vocês quiserem, vocês assistam. É essa ideia liberal que contaminou a elite do mundo ocidental, que hoje já não é mais o mundo ocidental, porque depois que a União Soviética acabou, eles têm influência sobre o mundo todo. Então, quando existem alguns países, por exemplo, como a China, como a Rússia, até mesmo o Irã, até mesmo o Talibã, eu não estou falando que esses países são perfeitos, pelo amor de Deus, não é isso, mas quando esses países querem se afirmar, quando esses países querem começar a produzir o seu próprio dinheiro, quando esses países querem, digamos, se afirmar, ou seja, eu quero ser chinês, eu quero ser russo, eu não quero fazer parte do planeta Terra, dessa ideologia liberal mundial, esses países eles estão se levantando contra isso. E eu acho que o Brasil deveria fazer parte desse movimento, entendeu? Porque o dólar, ao que tudo indica, ele vai acabar, porque o dólar ele é focado na dívida americana. Então, hoje em dia, as pessoas estão começando a criar outras alternativas. Alguns estão começando a comprar ouro, outros estão começando a investir em criptomoeda. Mas o dólar, como moeda universal, a tendência é acabar. Eu falei na minha live de ontem, que hoje, politicamente, o mundo já está ficando multipolar. Já temos uma China forte, uma Rússia forte, uma Índia que está se fortalecendo, temos o Irã está se fortalecendo, a própria Turquia também, os países pequenos, né, médios, estão querendo, de certa forma, buscar seu próprio. O Egito, tem vários assim, que estão começando a querer ter uma política própria, correto? Então é hora do Brasil. Vamos falar sobre o fim da CEITEC. A Leva Brasil está sugerindo um tema interessante, mas eu não esqueci ainda das Forças Armadas, viu, André? Eu quero ouvir a sua opinião, porque esse é um tema que é muito afeito a determinados setores das esquerdas, principalmente identitárias. Coca-Cola, cerveja, picanha, leite condensado. Tem deputado, tem mandato aí que vive dessa lacração aí. Se o militar comeu leite condensado, se ele tomou cerveja, se ele comeu picanha. Mas quero ouvir sua opinião, essa é a minha percepção. Leonardo, fala sobre o fim da CEITEC, aí o André fala sobre a questão da CEITEC e emenda a questão dos militares. Olha, a CEITEC eu tenho um conhecimento bem raso, porque eu vi recentemente que fala sobre os semicondutores. Acho que vocês podem me explicar melhor exatamente, porque eu vi, acho que foi anteontem. Aí, se vocês quiserem me explicar mais esse caso aí, eu vou ficar agradecido. André, você quer falar um pouquinho sobre a CEITEC? Rogério, olha só, eu não conheço nenhum país que tenha se desenvolvido sem capital próprio, e quanto mais na economia de hoje, que preza
pela high-tech, ou seja, pela alta complexidade, não vi nenhum país aí do dito mundo desenvolvido, Coreia do Sul, Japão, Europa, países que se consideram emergentes como a Rússia, países que já deixaram de ser emergentes há muito tempo e estão aí nadando de braçada em cima da gente, como a China, o próprio Estados Unidos, eu não vi nenhum deles se livrar, perder a sua soberania em setores de high-tech, né? Eles, ao contrário, eles se desenvolvem alcançando esse platô econômico da high-tech, né? Estão lá em cima. Então, abrir a CEITEC, a nossa produção de semicondutores, para o capital internacional, não vejo como isso vai contribuir de forma alguma para o Brasil. Só, não sei se tem tempo para isso, Rogério, antes de entrar naquela questão militar. Inclusive, esse caso da CEITEC é mais ou menos muito parecido quando o Bolsonaro não ia vetar a entrega da Embraer para a Boeing. Vamos falar sério aqui. A Embraer ela ia ser entregue para os Estados Unidos através da Boeing. O Bolsonaro não ia vetar. Então, quero saber que nacionalismo é esse? Onde está a defesa do capital nacional privado até? Mas, André, agora eu tenho uma coisa que eu de esquerda que tem que defender o capital privado, compreende? Porque nem para isso alguns imbecis servem. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho o seguinte, que não estou eximindo o Bolsonaro de culpa. Industrial, tecnológico, para a Boeing, complicado, não, Rogério? Eu não estou eximindo o Bolsonaro de culpa, mas eu acho o seguinte, eu acho que a condição política, do entendimento da sociedade, até para que a sociedade possa cobrar e para fazer o que você falou aqui no começo, eleger um Congresso que bata na mesa e diga não vai entregar patrimônio nacional. Porque a sociedade tem que entender, aí a responsabilidade é nossa, de construção para a sociedade, por que é importante, por que a China dá certo, por que tem fila de chinês na Louis Vuitton em Paris para comprar bolsa e por que tem brasileiro na rua sem ter o que comer? Por que a China tinha um PIB igual ao nosso na década de 80 e nós ficamos para trás? Por que nós entregamos as nossas indústrias e eles pediram, no momento em que as automotivas chegaram lá, que tinha que ter transferência de matriz tecnológica? Pode falar, Leonardo? Eu queria acrescentar o que você está falando, porque, por exemplo, o André ele falou um pouco sobre a questão das nações que zelam pela sua própria indústria, né? E eu concordo exatamente com isso. Claro que eu sou a favor do Brasil continuar nesse grande ramo de commodities, de continuar vendendo alimentos e exportando commodities para o resto do mundo, principalmente para a Ásia, né? Na verdade, a China é nosso maior parceiro comercial. Eu sou super a favor e eu acho que isso é muito bom, entendeu? Não sou contra, eu não acho que você vender commodities é algo negativo. Só que caso você queira ser uma grande potência, você também tem que desenvolver tecnologia. Tecnologia é essencial, porque senão você vai ser dependente de outros países. Quanto o Brasil é dependente na área tecnológica? Eu sempre digo que para um país ser uma grande potência, ele precisa de demografia, você tem que ter mais de 200 milhões de habitantes, tem que ter espaço geográfico, tem que ter recursos naturais, tem que ter uma economia pujante, tem que ter tecnologia e o setor militar também. O setor militar tem que ser forte para esse país não ser invadido ou sofrer bullying, etc. Então, essa na questão de recursos naturais, essa é a fraqueza da China, porque a China ela depende dos outros países, né? Mas exatamente isso, acho que o Brasil tem que começar a entender que temos que desenvolver a nossa tecnologia brasileira, de semicondutores, de sei lá, 5G, de tudo. O Brasil tem que começar a desenvolver a sua própria tecnologia. Por quê? Porque nós que somos realistas, por exemplo, eu que sigo a questão realista da geopolítica, eu acredito que essa rivalidade entre as nações jamais vai deixar de existir. E você falou também sobre a questão, você acabou de falar sobre a China, né? A China, por exemplo, é um país que eu admiro muito. No que eu admiro a China? A China ela não tem problema nenhum em praticar protecionismo. Problema nenhum. Olha, eu vou falar algo principalmente para a direita, né? Nenhum país cresceu sem fazer protecionismo. Nenhum. Me fala um país que não cresceu sem protecionismo. Né? Não tem. Você está falando muito mal da direita, né? Não, essa direita moderna eu acho pior. Essa esquerda progressista eu acho pior, porque está destruindo até o próprio conceito de família, o próprio conceito de humanidade, é pior. Mas agora, a direita tem que entender que não existe, nós temos que proteger a nossa própria empresa. Ou você acha que os Estados Unidos não... Opa, olá?
Tô sozinho. Não, tá com a gente, tá com a gente. Tá Agora eu fiz uma inversão aqui de posição, porque eu já vi que tá todo mundo pelo Brasil, então a esquerda, a direita não tem tá problema junto nenhum. pelo Brasil. Ô, Rogério, não sei se o Leonardo acabou, se não acabou... eu só vou terminar. Só me lembra daquela tua pergunta... Das Forças Armadas, nós vamos falar Não, sobre. também, mas de como fazer para convencer a população da importância e tal. Volta lá pro Leonardo depois, só para não esquecer. Claro. Então, tipo assim, então a gente tem que entender que não existiu país, não existiu na história humana país que não cresceu, ou é história recente, que não cresceu sem fazer protecionismo. Os Estados Unidos protegeram muito as suas indústrias porque sabiam que não conseguiriam competir com as indústrias inglesas. Hoje a China, ela pratica um protecionismo brutal, entendeu? Uma empresa que quer chegar na China, ela tem que dividir know-how com os chineses. Não sei se você sabe disso. Você tem que ter transferência de matriz tecnológica. Transferência Sim. de matriz tecnológica e o modelo tripartite, que inclusive é importante, que as pessoas estão muito envolvidas por mídias torcedoras. Como diz nosso amigo Rubem Gonzalez, o André conhece bem o Rubem, a briga muitas vezes é por Brasília. Então, essa mídia torcedora, que está de um lado, que está de outro, muitas vezes está pouquíssimo preocupada com o Brasil. Muitas vezes está preocupada em manter ou reaver privilégios pessoais. Eu não estou aqui apontando o dedo especificamente para um ou para outro, mas é um conceito que precisa ser combatido. Então, neste sentido, o André começou dizendo, de maneira bem contundente, que a questão da representação legislativa é importante no que diz respeito ao patrocínio dos interesses nacionais. E o Leonardo, de alguma forma, está corroborando isso ao dizer que os chineses exigem sócios locais, exigem transferência de matriz tecnológica. Então, nós temos aí mais uma convergência. É a questão da conscientização da sociedade a respeito dos modais de proteção do próprio futuro da sua família, do seu filho, dos seus netos, dos seus descendentes. É exatamente essa questão. Nós estamos sendo induzidos a diversionismo, nós estamos sendo induzidos a tergiversações, a debates toscos, a leite condensado, a discutir se o Bolsonaro é fascista, a discutir se a corrupção começou no governo do PT, a discutir coisas de menor monta, enquanto nós, como país, estamos perdendo protagonismo. E não vem de agora, vem desde o começo da nova República, entregando patrimônio público, entregando a Companhia Vale do Rio Doce, entregando a Petrobras, entregando as grandes empresas que são relativas à questão da segurança estratégica, abandonando a modernização necessária, não que não tenha sido feita em muitos aspectos das Forças Armadas. Importante que a gente pense nesses aspectos aí. Você quer concluir, acrescentar mais alguma coisa, Leonardo, para a gente passar para o André? Não, e a questão de político, né? Eu acho que o André, assim, todo respeito, André, não fique bravo comigo, não, tá? Eu acho que você está com muita raiva, assim, de certo, entre aspas, do Bolsonaro, mas eu acho que essa é uma questão... Leonardo, é indignação só, com algumas... Não, mas... Olha, eu vou falar para você, quem for presidente do Brasil em 2022 não vai fazer muita coisa. Tanto que eu estou pensando, na verdade, eu estou pensando daqui a 10 anos, porque, na verdade, o presidente do Brasil é um formigão. Na verdade, ele manda muito pouco, entendeu? Uhum. Muitas pessoas, elas criam muitas expectativas, né? Tipo, nossa, se o Bolsonaro for reeleito, o Brasil vai mudar, ou se o Lula for voltar ao poder, tudo vai mudar. Não vai. O Brasil tem um establishment muito enraizado. Então, você... Tipo assim, tem que ser um movimento mesmo para mudar. É mais um diversionismo, Leonardo. É mais um diversionismo. Quando a gente fala que o presidente da República, sendo Lula, sendo Bolsonaro, sendo Ciro, vai mudar alguma coisa significativa, é mais um diversionismo para as pessoas ficarem na arquibancada, na divisão entre o Flamengo e o Fluminense, entre o Corinthians e o Palmeiras, o Internacional e o Grêmio. Vale entre São José e Taubaté também, tá, Leonardo? Vai. Ô, Rogério, mas é isso, mas preste atenção, só para esclarecer esse ponto aí, que eu acho que o Leonardo levantou realmente uma questão fundamental. Sobre essa indignação, reparem que eu não digo o Bolsonaro fez. Eu não vou finalizar. O governo Bolsonaro. Porque se eu não me referir a governo Bolsonaro, a governo Lula, a governo Dilma, aí sim eu vou estar fulanizando, né? Ou então vou chamar de governo Paulo Guedes. Porque é a única coisa que me resta. E aí, quero pegar um gancho em tudo que o Leonardo falou. Escutei com muita atenção. E acredito que existe aí nesse discurso muito mais convergências do que divergências. Rogério, você perguntou, né, quando eu falei da entrega da Embraer, que o Bolsonaro não ia evitar e tal, você falou, mas André, como é que a gente vai fazer também a opinião pública, fazer certa pressão para caminhar nesse sentido? Porque a opinião pública está preocupada só com o fascismo e com o comunismo. Sim, não está preocupada eu concordo com contigo, Rogério. Você conhece a minha opinião, você sabe que eu concordo contigo nisso. Pode parecer trivial,
e aí eu vou para responder a tua questão, pode parecer trivial para muitos que estão acompanhando aqui, mas é bom explicar para a população em geral que a letra G do cálculo do PIB, aí para os que caíram no conto de fadas neoliberal, cálculo do PIB, né, da produção das riquezas do nosso país, a letra G é gasto público. Qual é o cálculo do PIB? PIB igual a C mais I mais G, mais a diferença entre exportações e importações, correto? O G é gasto público. Não há crescimento econômico sem gasto público. O Odaí falou aí que eu supero o Stalin nos comentários, em centralização da economia. Obrigado, tá? Não chega tanto, Odaí. Não chega tanto, mas obrigado pelo teu elogio. Recebo com muita satisfação esse elogio. Obrigado, mais uma vez. Mas não chega tanto. Mas o G do cálculo do PIB é exatamente gasto público. Então não há crescimento econômico sem gasto público. Sem a presença do Estado como impulsor do desenvolvimento, o investimento público estatal fomenta, já foi até dito aqui, nem por mim, mas fomenta inclusive a iniciativa privada. Os negócios privados, eles não florescem puxados pelo investimento público? Vamos ver os campos que nós tínhamos lá de produção do setor de energia com a Petrobras no Rio de Janeiro, em Itaboraí, o quanto de negócio privado que não floresceu em Itaboraí naquela época. Enfim, isso é só um exemplo. É matemática. É por isso que, na minha opinião, com Bolsonaro, Paulo Guedes, com Dilma Rousseff e tal, não haveria mesmo a possibilidade de crescimento algum. Além disso, a ortodoxia neoliberal nos mantém presos a essa doença holandesa como exportadores de matéria-prima, importadores de manufaturas. O próprio Leonardo já falou aqui. Todo grande exportador, vejam bem, de matéria-primas está sujeito a sofrer com a oscilação dos preços das commodities no mercado internacional. Ficamos aí à mercê de externalidades. Então, o governo Paulo Guedes, então vou falar governo Paulo Guedes, que é o presidente de facto, apenas aprofunda o nosso fracasso, aí, na minha opinião, humilde opinião. Em 2019, aí já com Paulo Guedes e tudo aí no Ministério da Economia, pela primeira vez em 40 anos, o Brasil exportou mais produtos básicos do que industrializados. Esse é o resultado que foi divulgado pelo próprio Ministério da Economia. Essa desindustrialização, ela é muito grave, porque é a indústria, é isso que a gente tem que colocar na cabeça, é a indústria que paga salários razoáveis. O terceiro setor, comércio, serviços, minha gente, remunera muito mal. Todo mundo sabe. Então, além de termos quase 40% da população economicamente ativa jogada na informalidade, ou seja, cerca de 34 milhões de brasileiros, nós temos também uma massa de trabalhadores ocupadas em subempregos, com salários baixíssimos. Lembrem do que eu falei lá no começo, do cálculo do PIB? O C do cálculo do PIB é consumo. Com a população atirada na miséria e no subemprego, o consumo despenca. Como vai haver crescimento nessa ótica neoliberal? E na parte final aqui da nossa conversa, quando o Rogério abrir para a conclusão, eu vou explicar aí por que o desemprego é fruto do neoliberalismo. Então é preciso entender que nós aqui no Brasil, aí eu vou jogar uma polêmica aqui, né, essa coisa de direita e esquerda, na minha opinião, não há no Brasil uma burguesia nacional, compreende? É importante definir burguesia antes de tudo, pois eu não estou me referindo aqui ao pequeno empresário, ao dono de um negócio familiar, ao empregador que está enquadrado, eu sou contador, tá, gente? Não estou me referindo ao empregador que está enquadrado no Simples Nacional, não, com faturamento até 3,6 milhões anuais. Quando eu digo burguesia, estou me referindo aos grandes banqueiros e bilionários desse país. Então nós não temos infelizmente, nenhum tipo de burguesia nacional comprometida com o desenvolvimento da nação, como que já existiu em outros países, como no Japão, Coreia do Sul. Existiu aqui na década de 60. Claro, o Herbert Levy, eu sempre citei no debate de ontem, era dono do jornal Gazeta Mercantil, que era o antecessor do Valor Econômico. Exato, Rogério, para terminar essa patrocinou a COSIPA. Para terminar essa definição, e levantar essa polêmica de vez, o que nós temos aqui, na minha opinião, estou colocando a minha opinião, é uma burguesia apátrida, e ela tem duas vertentes. Uma agroexportadora, que historicamente emprega muito pouco e se beneficia até dessa vocação agrária que nos foi imposta pelos países centrais do capitalismo mundial, e a outra vertente é importadora, mercantilista. Então, até mesmo as nossas indústrias se tornaram indústrias maquiladoras, ou seja, apenas montadoras, que importam insumos dos mais complexos, ou seja, os insumos de valor agregado, ao invés de fazer pressão aí para que o Estado conceda, como o Leonardo estava falando,
conceda as condições para produzir os insumos de alta complexidade, high-tech aqui no Brasil? Essa burguesia brasileira não faz pressão para isso, porque é aliada do capitalismo internacional. Então tem que se controlar essa classe dominante, fazer eles se enxergarem novamente como brasileiros, como o Rogério falou, como foi na Revolução de 30. Então, para terminar aí essa explanação, é essa casta mesquinha que quer pagar aos nossos trabalhadores, infelizmente, salários de fome, prejudicando o próprio consumo e a economia em geral. André, você não vai escapar de me falar sobre as Forças Armadas. Eu quero saber por que atacam as Forças Armadas. Então, alguém pode ter, não sei se quer que fale agora, mas vamos lá, alguém pode ter esperança nessa classe parasitária? Então é por isso que eu estou tentando trazer aqui essa concepção, Rogério, de um novo contrato social, um Estado novo. Esse baronato ele precisa entender, ou ser forçado a entender, que eles também são brasileiros. E não há progresso sem salários dignos, sem serviços públicos de qualidade, que garantam o bem-estar da população. O Brasil não pode ser um paraíso para uma minúscula minoria e um inferno para as massas. Segundo os dados do próprio governo, 1% desse setor mais rico detém mais que o dobro da renda dos 40% mais pobres. Esse 1% detém a renda detém 30% da renda de todo o país. Então não podemos... E onde está esse 1%? É banqueiro. Está nas instituições financeiras, nas grandes corporações aliadas do capital estrangeiro, importadoras. Então nós não podemos continuar sendo um paraíso para esse 1% e um inferno para o restante. E é por isso que eu creio que não vai dar tempo, mas se der tempo a gente ainda, já falei aqui, eu sou contador, se quiserem eu entro também na questão da tributação. Questão militar eu vou deixar para a minha conclusão final, Rogério. Perfeito, perfeito. Essa é uma questão absolutamente importante, uma vez que a esquerda brasileira, parte da esquerda brasileira, resolveu criar uma pauta de animosidade entre as Forças Armadas e a sociedade brasileira, atribuindo todas as mazelas do país às Forças Armadas, que, como todos os setores, têm suas vicissitudes. Mas é imperioso, é condição sine qua non, o Leonardo bem lembrou, que para um Estado independente, soberano, você tenha poder dissuasório. Sem poder dissuasório, Leonardo morou na Turquia, conhece o Oriente Médio, esteve no Irã. Sem poder dissuasório, não há Estado Nacional. E o ataque ao Estado Nacional, pessoal, é importante frisar, ele vem tanto da esquerda como da direita, de setores extremados em ambos os espectros, que acreditam que o Estado não é necessário, que querem promover revisionismo histórico, que querem promover ataque aos símbolos nacionais, que querem queimar estátua, que querem criar ideais secessionistas, né? E muitas vezes acreditam que... Recebemos um comentário agora há pouco, eu até coloquei em destaque para o Leonardo comentar, que alguém diz que nos Estados Unidos não tem nada estatal e é o melhor país do mundo para se viver, né? É mais ou menos nesse sentido. Verdades USA, está dizendo que a coisa é por aí. Você concorda com isso, Leonardo Russo? Conta para gente. Concordo e discordo, porque, como eu falei, o país ele já é dominado por uma elite econômica. Né? É que eu falei para você, e volto a repetir, se você vai para você se tornar um político americano, você tem que receber dinheiro de um setor privado. Isso é herança do Reagan, né? Então, ou você acha que essas indústrias... Acho que vocês o Farinazzo, conseguem responder melhor que eu. Ou você acha que essas grandes indústrias, elas não têm... Elas são totalmente privadas, né? Eu tô com o nosso amigo Bonifácio aqui, que já chegou ao ponto fundamental. Quem manda nos Estados Unidos são as Big Techs. Quem manda nos Estados Unidos, muito claramente, são os interesses que são muitas vezes considerados aí como do Deep State, do Estado profundo, da siderurgia, da química, da petroquímica. E os Estados Unidos têm muita presença do Estado, né, Rogério? Na defesa, no serviço postal norte-americano. A própria DARPA, que foi citada. Pesquisa e tecnologia, vocês sabem, vocês estudam muito mais os Estados Unidos do que eu. Materiais de uso dual, quer dizer, entregar a tecnologia sensível, os setores estratégicos, os estoques de combustíveis, o refino do combustível, em um país com as características que o Brasil tem, é uma temeridade. Até porque, em razão da dinâmica da presença dos internautas, chega gente, sai gente, lembrar que privatizar setores sensíveis e estratégicos, talvez diferente do André, talvez diferente do Leonardo também, mas pessoalmente imagino que só os setores mais sensíveis e ligados à questão da segurança estratégica e da tecnologia
mais sensível devam estar na mão do Estado. Bancos de fomento também, o Estado deve ser, na minha percepção, indutor do desenvolvimento da iniciativa privada. A iniciativa privada forte para ir para a África, para ir para Angola, para ir para Moçambique, para a África Lusa, para ir para a Europa Oriental, para ir para a Ásia e para atender o mercado interno. Nós temos risco, inclusive, em relação à própria questão da segurança alimentar. Então, além das Forças Armadas, tem setor... Rogério, você se lembra que o Brasil, negócio. Durante a ditadura militar, tem que chamar essa gente que gosta da ditadura, né, tem alguma simpatia, e lembrar para eles que, com todos esses incentivos do Estado, lá na Síria, durante a ditadura militar, as empresas brasileiras estavam lá, construindo ferrovias e gerando ingressos para o Brasil. Olha a diferença de concepção. E aqui veio o lavajatismo e destruiu tudo quanto é empresa. Então, o próprio Leonardo Atucci, do Brasil 247, escreveu um livro sobre isso. Na ditadura militar, a lógica era o inverso, Rogério. Era o inverso. A ditadura militar foi a que instituiu, se não me engano, em 1969, o Fundo de Garantia para os Trabalhadores. Então tem que chamar esse pessoal que se considera de direita, que tem alguma simpatia pela ditadura, e explicar, olha, a ditadura ela não destruiu o Estado Nacional. Ao contrário, ela continuou, em certo ponto, através de um golpe de Estado, isso aí é outra questão, mas continuou, em certo ponto, o legado do varguismo, do trabalhismo brasileiro. Continuou construindo. Olha, tanto é verdade que depois de 80 a coisa desandou. Tanto é verdade que a coisa depois de 80 desandou. O PIB brasileiro era igual ao chinês, era superior e caiu. Eu tenho uma informação de bastidor, eu não vou contar quem me deu essa informação, naturalmente, mas que diz que os brasileiros foram negociar com os chineses a respeito de uma cooperação no veículo de lançador de satélite, no projeto do VLS. Aliás, os chineses vieram para cá pleitear que o Brasil tivesse um tratado de cooperação no sentido do desenvolvimento recíproco dessa matéria. O Brasil, na época, disse o seguinte, isso aí era final de 70, começo de 80. Não, porque vocês estão muito atrasados, a gente está muito à frente de vocês. Hoje eles estão dezenas de vezes na nossa frente. Então, quer dizer, a questão do VLS é importante. A questão que ontem nós tratamos com o Aldo Rebelo, com o comandante Farinazzo e com o Felipe Quintas, que o Brasil aceita determinadas situações. Um abraço ao Alexandre Leone também aqui com a gente, a Ana M, a Nádia Roque também. Então, o Brasil aceita situações como, por exemplo, limitar o alcance dos seus mísseis a 300 quilômetros, que é uma situação que foi imposta, por vezes, a países que estavam em guerra, sancionados pelo Conselho de Segurança da ONU, mas nós não chegamos às nossas águas territoriais. Quer dizer, se nós imaginarmos que isso não serve nem para as águas territoriais, para que serve isso? Por que o Brasil atende esse tipo de situação de demanda? E aí vocês dois têm razão quando vocês falam na representação parlamentar e na conscientização popular, no sentido de eleger, cobrar, e, por exemplo, no CREDEM, dizer, pessoal, vocês estão aí, por vezes, falando a respeito de situações pouco importantes e não estão se atendo a questões que são fundamentais para a constituição do Estado Nacional. O Estado Nacional sem exército, sem marinha, sem aeronáutica. Vocês viram o vídeo que eu postei da Argentina no Twitter, postei também no Telegram? Quer dizer, eu vi o avião passou lá e era um mar de luzes ali, a partir de 43 milhas da costa, não tem corveta, não tem avião, não tem força aérea, não tem marinha, não tem nada. E a autoestima dos militares argentinos lá embaixo. Por que isso aconteceu? Claro, Guerra das Malvinas, mas tem uma situação aí, André, que eu acho importante lembrar, que é a mobilização da sociedade contra as situações que aconteceram há 50 anos atrás, em relação à Argentina, 40. Diz assim, não, mas aqui os militares estavam na ESMA, estavam na Escola de Mecânica da Armada. Eu não sou favorável a nenhum vilipêndio de direitos humanos de ninguém, mas eu não posso pegar situações em um mundo de 50 anos atrás e dizer, olha, por causa disso, nós vamos sancionar os militares de hoje, porque há 40, 50 anos atrás aconteceram essas situações. Você tinha um mundo diferente, um mundo conflagrado, uma bipolaridade que depois virou um mundo unipolar e hoje, de novo, o mundo parece multipolar. Então, Rogério, é fundamental essa questão. Essa questão militar é o seguinte, depois você volta para comandar aí. Mas eu quero conversar, quero chamar esse pessoal que tem simpatia por governos mais totalitários, digamos assim, como o que foi na ditadura. Quero chamar esse pessoal para conversar, vamos conversar. Você se diz de direita? Notem, pelo amor de Deus, então estudem as políticas econômicas da ditadura militar. Vocês notem que até mesmo durante a ditadura militar, a tributação era mais progressiva. As grandes fortunas durante a ditadura, não é Fidel Castro, não é Lula, não é Dilma, não é Hugo Chávez, estou falando da ditadura brasileira, militar.
a tributação era mais progressiva e eles taxavam em até 50% a renda no IR, permitindo cobrar menos dos mais pobres e da classe média, ou seja, dos menos ricos em geral. Rogério, Leonardo, havia 11 faixas de tributação de renda durante a ditadura militar, ou seja, era super escalonado, muito mais justo do que é hoje, do que essa não tem nem palavras, porque eu não quero usar palavras fortes aqui, mas essa esculhambação que o Fernando Henrique Cardoso fez ao taxar todo o trabalhador de classe média aí, quem ganha acima de 4.600 para 27,5%, na ditadura havia 11 faixas de tributação, super escalonado, já falei aqui, mais justo do que é hoje, depois de Fernando Henrique Cardoso. Atualmente nós temos, se não me engano aí, acho que 5 faixas, se não me falha a memória, para a pessoa física. E a conversa furada liberal diz que caso fossem taxados lucros e dividendos lá, haveria fuga de capitais, se você taxar lucro e dividendo de banqueiro. Eu pergunto, fuga de capital para onde? Se a maioria dos países ditos desenvolvidos taxa muito mais que o Brasil, começando exatamente pelos lucros e dividendos. Então esse é um debate que eu, como contador, fico muito interessado em falar e usar o exemplo da ditadura militar. Você vê como o imposto de renda era mais progressivo na ditadura para aliviar a carga tributária para a maioria da população. Eles cobravam de quem podia e deveria contribuir. Isso na ditadura. Não estou falando de comunismo, de socialismo, de Lula, de nada de petismo, de nada disso. São de direita? Gostam da ditadura? Então vem cá, vem conversar comigo. Vamos lá para o portal do André Nunes, siga lá o Rogério e o Leonardo aí também. Vamos conversar. Entendeu, Rogério? É por aí. Mas eu te prometi, quando você abrir para as considerações aí no final, eu ainda vou falar da questão militar. Diga lá. Bom, você queria acrescentar algo também? Bom, em relação a essa questão do Estado centralizador ou não, claro que eu sou mais a favor eu sou mais moderado nesse sentido. Eu acho que o Estado ele sempre vai existir. Eu acho que em áreas estratégicas o Estado tem que controlar, mas também eu não posso ser a favor de ser um Estado super centralizador a ponto de tirar o direito da pessoa de investir, de inovar, de criar, entendeu? É que eu falei, o que eu admiro dos Estados Unidos dos anos 50, porque hoje é um capitalismo especulativo, mas o que eu admiro na América, assim, do século passado, digamos, essa ideia do conceito do American Dream, é que eu falei, é tipo da ideia que você dá para o seu filho, entendeu? Filho, trabalhe, cria, desenvolva. Isso eu sou a favor, entendeu? Eu também Leonardo, mas as pessoas quando vêm aos Estados Unidos, uma pergunta para você, desculpa. Mas as pessoas quando vêm aos Estados Unidos hoje, parece que elas estão na cabeça com os Estados Unidos dos anos 50. Não, elas não entendem que já mudou tudo, que é isso aí que você está explicando. Não, então essa foi a minha maior crítica à direita atual brasileira, que, na verdade, o maior país hoje que incentiva essas ideologias progressistas ao redor do mundo está nos Estados Unidos. Mais do que qualquer país comunista, mais do que país socialista. Então, tipo assim, perguntaram assim, o que você acha da entrega da base de Alcântara para os americanos? Então, é o que eu falei. O que acontece? Qual é o problema da direita brasileira e qual é o problema da esquerda brasileira? É que essas duas correntes políticas, elas são importadas. A direita brasileira, ela comprou toda essa ideia do Reagan, de que o Estado é ruim, de que nós temos todas as riquezas do seu país têm que ser vendidas para o capital internacional, entendeu? Essa é a minha maior crítica à direita brasileira, essa entrega do país ao mercado internacional, ao globalismo. E qual é a minha crítica à esquerda? Essa entrega ao progressismo, que para mim é a ideologia mais nociva do mundo. Porque você está lutando contra a própria humanidade, contra o conceito de família. Nem o Bigodinho da Alemanha, nem o Stalin quiseram isso. Entendeu? Então, tipo assim, a esquerda... Por que, por exemplo, eu como conservador hoje, eu jamais votaria nessa esquerda moderna? Porque ela se entregou para uma ideologia que não acrescenta em nada para o país. Entendeu? Então, agora essa questão da base da Alcântara. É que eu falei para você, é porque nós temos essa mentalidade de colônia. Agora, sobre a base da Alcântara, você vê que o Brasil ele tem capacidade e potencial para desenvolver a sua própria indústria espacial. Entendeu? Tudo bem, eu não sou contra você ter parceria com os americanos, com os russos, porque são eles que dominam essa área, basicamente, né? Mas
vamos ter parceria. Você vem para o meu país e dá um pouco também de know-how, vamos transferir um pouquinho de tecnologia aí, entendeu? Então, o que eu falei, eu sou bem moderado nesse quesito, né? Eu não sou contra você, sei lá, não ter parcerias com os americanos, ou qualquer país, seja americano, seja chinês, seja russo, seja bem-vindo, desde que estejamos pensando no Brasil, desde que estejamos pensando no povo brasileiro. Entendeu? Perfeito. Bom, eu acho que é muito mais convergência do que divergência. Nós temos muito mais... Essa conversa aqui, já mais de 1h30, comprova que nós temos muito mais convergência do que divergência. E é importante também que existam algumas divergências, porque é parte do processo político, parte da democracia, do debate, do aprimoramento, inclusive das ideias. Eu sempre digo, eu gosto até de conversar com quem pensa diferente, para que nós possamos refletir, conformar nossas ideias, ver se nossas ideias estão de acordo com aquilo que efetivamente... Porque as nuvens, o vento leva, né? As nuvens mudam de posição. Então, tem gente que vem aqui para me perguntar a respeito de situações de 50 anos atrás. Mas em 64, o que aconteceu? 50? Não, mais, né? Então, quer dizer, lá se vão 57 anos. Então, a questão é o que o Bonifácio coloca aqui. Pragmatismo é a palavra. Pragmatismo é a palavra. Gostei. Bonifácio, bem colocado. Esse é o dado, tá? Nós precisamos entender sobre essa égide. Pragmatismo, maturidade, bom senso, entender que nós também podemos evoluir com as nossas concepções, entender que a serenidade é o caminho para a apropriação do que é melhor para o Brasil, quando for necessário ser contundente também, não há problema, porque a contundência também é parte do debate político, mas que ele seja feito com base nas verdadeiras crenças de quem defende, que seja feito com honestidade, que a luta não seja por Brasília, que a luta seja pelo Brasil, e que nós tenhamos em mente aqui como embrião, como semente de próximos debates que certamente virão, que nós coloquemos a ideia de que o Brasil, acima de tudo, é uma apropriação de 213 milhões. Não é uma apropriação de um governo, não é uma apropriação de um grupo político. Agora, existem, insisto, para que nós não vivemos no mundo de Alice, grupos na esquerda e na direita que se opõem à ideia do Estado Nacional. Grupos identitários mais à esquerda, que são vinculados a teses que afrontam os valores da maioria do povo brasileiro, no que tange aos valores da família, no que tange aos valores até do próprio credo religioso majoritário, é fato, que pregam revisionismo histórico, que queimam estátua, que querem analisar personagens históricos de 300 anos atrás, tentando pechas de modais que aconteceram há 70, 80 anos atrás, que é se chamar bandeirantes de nazista, não existia. Revisionismo, Rogério. Revisionismo barato, André, barato. Revisionismo barato, revisionismo barato. Barato e divisionista da sociedade brasileira, porque isso coloca aqueles que defendem os valores à direita, muitas vezes, mais à direita, com aversão em relação à ideia de ouvir alguma coisa de esquerda, porque eles dizem, a esquerda é isso aqui. Então, a história do crucifixo, a história de sair na rua de forma a afrontar na frente de uma igreja os valores de uma determinada religião. Quer dizer, isso aí é realmente absolutamente infantil, objeto de gente que é manipulada, objeto de gente que está nas mãos de ONGs estrangeiras que querem todo tipo de ataque contra a unidade nacional, e a gente está brigando aqui para mostrar que nós somos brasileiros, estamos unidos, né? Porque, gente, o Leonardo e o André, e todo mundo que está aqui, e nós todos que nos incluamos, nós temos as mesmas necessidades em relação a ter emprego, a ter trabalho, a sustentar nossas famílias, a querer que nossos filhos saiam e voltem em segurança das nossas casas. É outra coisa absolutamente inadequada, inapropriada, atacar a polícia de um modo geral, dizer, eu sou a favor... Teve manifestação aí que defendeu o desencarceramento total da população carcerária, dizendo que todo preso é político. Era uma das faixas que estava na frente de uma das manifestações recentes. Então, quer dizer, como é que eu vou me associar a um negócio desse? Eu quero que meus filhos saiam de casa e voltem para casa em segurança. Eu quero que as pessoas respeitem as leis. O que tem de golpe hoje no mercado, de boleto, até golpe do Pix, até golpe de depósito em conta, em cartão clonado, quer dizer, e tem que existir polícia forte para coibir esse tipo de coisa e para a sociedade ter parâmetro, pô. Ninguém está aqui a favor de confusão, de desordem. E também tem a direita, para que não seja dado não só para que não seja dado um desequilíbrio, porque é verdadeiramente o que eu penso. Gente que diz, eu tenho um filho que tem 15 anos, vou contar uma particularidade, ele voltou da escola ontem, me dizendo o seguinte, na escola eu ouvi um garoto dizendo que ele não queria pagar impostos porque ele tinha uma concepção contra o Estado,
não vou nem citar nominalmente aqui para não ficar suscitando e não dando ibope para esse tipo de concepção, que a bandeira do Brasil era uma fraude, tá certo? Que o Estado era uma fraude, que o anarcocapitalista. Pois é que o Vaticano era uma fraude, que todo o mal que a gente tinha aqui no Brasil era em decorrência da existência do Estado dos Habsburgo, um garoto de 15 anos. E até meu filho, quando chegou, me perguntou como é que eu reajo, o que eu explico para ele. Eu falei, não faça nada, porque provavelmente ele está ouvindo o pai dele, ou dentro da casa dele ele está ouvindo isso. Eu acho que é na escola, hein, isso aí. Ou no YouTube, ou no YouTube. Ou influenciadores digitais. Quer dizer, ele se definia como alguém absolutamente contra o Estado. Não, mas vocês gostam do hino do Brasil e tal? Porque meu filho foi mostrar alguns símbolos nacionais para ele. Que ele Rogério, gosta. Claro. Bem pouquinho, rapidinho. O câncer da direita brasileira é o neoliberalismo e o câncer da esquerda brasileira é o progressismo. Na verdade, um esquerdista que ama o país... Que, ok, nós podemos ter algumas divergências na questão de até onde o Estado vai. Não podemos ter essa divergência, é natural, claro, é saudável. É salutar, bem, né? É salutar. Não tem problema, né? Da questão de compartilhar a renda, tudo bem, nós podemos ter essas divergências. Eu sou mais a favor de multiplicar a renda. Tem gente que prefere mais dividir a renda. Podemos chegar a um consenso, podemos conversar sobre isso, mas... um esquerdista que queira destruir a minha fé, a minha religião, o meu conceito familiar, que acha só porque eu amo a minha família, eu sou um não sei o que, eu sou isso aqui, ele, para mim, não tem nada a ver com ele. E um direitista, como você pensa, que odeia o Brasil, que quer vender o Brasil, que acha que o mercado, que um país A, um país B, entendeu? É melhor do que o nosso, pelo amor de Deus, não tem nada com essa direita. Então, eu, como direita, eu tenho muito menos a ver um direitista que quer vender o Brasil, que odeia o Brasil, que acha que a gente tem que ser para sempre uma colônia. Esse eu não vejo, não tem nada a ver com ele, entendeu? Agora, um esquerdista que ama o país, que quer o melhor para o povo brasileiro, a gente tem muito em comum. Por isso que eu falo que o conceito de direita e esquerda, ele é importado, ele é da Revolução Francesa. Não tem por que nós continuarmos usando isso. Não há porquê. Eu não estou querendo ser, sabe? Eu não estou querendo trazer um consenso entre nós, falar, quer saber? Vamos dar as mãos e vamos estar em paz juntos e vamos ser uma só família. Eu não estou usando palavras fantasiosas. Eu estou falando a verdade. Está fora de tempo, está outdated. Entendeu? Quem gosta de falar inglês, passou. Entendeu? Está ultrapassado. O conceito de direita e esquerda está ultrapassado há mais de 200 anos. Hoje, a nossa discussão tem que ser quem quer o melhor para o Brasil, quem quer o melhor para o povo brasileiro. Vou resumir vocês dois e a imensa maioria do nosso público. São nacionalistas, ponto. São nacionalistas. Agora, nós precisamos fomentar isso na sociedade, inclusive esse debate na sociedade, acima de nomes e acima de partidos políticos, nós precisamos fomentar esse debate na sociedade, até para que a sociedade possa cobrar. Hoje dá para cobrar, mas você tem que cobrar teu deputado, por exemplo, no CREDEM, e dizer o seguinte, mas por que nós estamos assinando aí protocolos adicionais, salvaguardas adicionais em relação a determinados tratados de situações ou de materiais que têm uso dual? Porque a pessoa não sabe o que é uso dual. Mas você pode usar na indústria civil, na indústria militar. Os Estados Unidos têm 98% de apropriação de uso dual. Quer dizer, tem gente que fala que até mais. Quer dizer, nós precisamos entender isso. E para o Brasil caminhar com progresso, com ordem, com civilização, com civilidade entre os grupos políticos diversos, o nacionalismo tem que capitanear esse debate. Eles podem falar bobagem que eles quiserem, tem gente que vem aqui para falar bobagem, que nacionalismo é isso, que nacionalismo é aquilo, que não sei o quê, que é totalitarismo. Totalitarismo é essa gente que é vinculada a esse grande capital internacional que age nas sombras, que há também aí uma questão, para alguns mais religiosos falam que é uma questão de espiritualidade, para alguns menos religiosos falam que é uma questão, muitas vezes, antiética, de apropriação, de excluir a ética do debate. Quer dizer, o que é grotesco, grosseiro e totalitário é você querer parametrizar, avocar uma superioridade moral e avocar os seus limites e parâmetros de liberdade em prejuízo dos valores do outro, que é o que a Globo faz, que é o que os jornalões fazem, que é o que parte da mídia lacradora faz. Quer dizer, eles são donos da verdade, eles são donos da ciência, eles são donos da civilização, eles são donos de toda a apropriação. Todos e quaisquer que contestarem são criminosos, são bandidos, são negacionistas, são bárbaros, são primitivos. As pessoas querem viver em paz, com respeito às suas famílias, mas querem ter direito também de expressar um valor sagrado, que é o valor da liberdade.
Agora, abrindo para as conclusões finais, começando pelo André. André, você me prometeu nas conclusões finais falar sobre as Forças Armadas. E o tema é livre. Você tem aí o seu tempo para fazer a sua conclusão final. Na sequência, o Leonardo, agradecendo o público, pedindo compartilhamento. Espero que vocês possam compreender que nós estamos aqui tentando levar um debate para que as pessoas entendam que a prioridade que todos nós devemos ter está centralizada sob o eixo da construção nacional, da brasilidade e, principalmente, da pacificação do país para produzir, para trabalhar, para engrandecer o debate fora do ambiente da lacração. Genocida, fascista, comunista, robô, não robô, ladrão, não ladrão, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Isso é para criança, isso não é para adulto, isso não é para brasileiro responsável, decente e preocupado com o futuro do Brasil. André, muito obrigado pela tua presença e fica absolutamente à vontade aí para a conclusão. Show de bola, Rogério. Antes de entrar nessa conclusão final, queria usar 30 segundos ou 1 minuto do tempo para ler um comentário aqui, que eu anotei de um dos seus... Acho que foi do Janilson, tá? Ele disse aqui, na ditadura tributavam lucros e dividendos. Janilson, eu comentei sobre isso. Foi o Fernando Henrique Cardoso. É por isso que eu falo, vamos chamar o pessoal da direita para conversar. Quem acabou com essa tributação foi o senhor Fernando Henrique Cardoso. O pessoal não bate tanto no FHC? Ótimo, tô junto também. Adoro bater no FHC. Quem começou foi com ele. Hoje a gente chega aí. Por isso que eu toco sempre nesse ponto. Vamos analisar as políticas públicas da ditadura militar e ver o que tem de bom. A dívida pública federal hoje, agora, está atingindo recentemente o maior patamar da série histórica. Eu fiz no meu canal uma apresentação com a professora Maria Lúcia Fatorelli. Vão lá no portal do André Nunes e depois vejam lá, sobre a dívida pública. É muito importante essa questão. E segundo os dados oficiais aí do próprio governo, a dívida pública já ultrapassa 5,2 trilhões de reais. Se somada a dívida externa e as devidas atualizações monetárias, chegamos a 7 trilhões. E é por isso que essa sanha por privatizar e saquear empresas estatais para pagar juros da dívida pública aos banqueiros. O governo vai continuar sugando os recursos públicos para esse fim, para remunerar bancos. Recursos que poderiam estar sendo investidos no desenvolvimento do Brasil para atender as maiores demandas da população, saúde, educação pública, infraestrutura, construção de ferrovias, manutenção de estradas. Mas não, está sendo sugado para pagar aí os bancos. E não, aí é o que permite o Banco Itaú, em um trimestre, 3 meses, um trimestre, lucrar 9 bilhões de reais, distribuir a seus acionistas majoritários e ninguém ser tributado. Ah, André, mas eu sou de direita e defendo o agronegócio e as privatizações. Por não deveria. A carteira de agronegócios do Banco do Brasil já alcançou, em 2020, ano passado, o volume de 191 bilhões em dezembro de 2020. O Banco do Brasil é responsável por mais de 50%, 54% das operações de crédito agrícola no país. É o Banco do Brasil que financia a agricultura brasileira. Não é o Itaú. Não é o Santander. É o Banco do Brasil. Então, lembre-se o que eu disse lá no começo. O Estado, como indutor do desenvolvimento, ele acaba também fomentando a iniciativa privada. E aí, Rogério, eu falei para você que a gente ia entrar na questão militar. Eu acho o seguinte, Rogério, durante os últimos 30 anos, a dita esquerda, ela abandonou o discurso nacionalista, a ordem do dia anti-imperialista, por pautas meramente identitárias, pós-modernas. Ou seja, passou a falar aí para facções da sociedade. E, na minha opinião, é esse um dos grandes motivos desses termos direita e esquerda atualmente não explicarem mais absolutamente nada em relação às contradições da sociedade brasileira. Se tornou uma falsa dicotomia. A verdadeira batalha é entre liberais e protecionistas, entre neoliberais e desenvolvimentistas nacionalistas. E vamos identificar a questão militar, o que é neoliberalismo. Países centrais protegem sua indústria e seus mercados para abocanhar mercados alheios. Países subdesenvolvidos e periféricos abrem seus mercados para as potências estrangeiras. Então, ao abrir os nossos mercados, nós destruímos as nossas indústrias e empregos. Os liberais, ou neoliberais, dependendo do ponto de vista, dizem que abrir mercados barateia o valor dos produtos. Ora, no fim das contas, o que custa muito caro é a falta de emprego. O que custa caro é o nosso consumo,
produzir empregos na Coreia do Sul, na China, em Taiwan, em Singapura, na Europa, onde seja, ao invés de contribuir para a geração de empregos no Brasil. Vou dar um exemplo aqui rapidamente da indústria de empregos, apesar de ser uma indústria de baixa complexidade, eu acho que vale o exemplo, é uma das únicas indústrias que prospera no Brasil. 3 em cada 4 brinquedos vendidos são produzidos no Brasil. E sabe qual é a solução apresentada pelo senhor Paulo Guedes para fomentar a economia brasileira? Reduzir em 10% as tarifas alfandegárias de importação. Ele deve estar querendo, Rogério, enterrar de vez a nossa indústria nacional, dar um golpe de misericórdia ao reduzir tarifas, vai permitir que empresas estrangeiras pratiquem dumping, ou seja, entrar aqui com preço abaixo do mercado, quebrando toda a nossa cadeia de produção, destruindo empregos e, consequentemente, renda. Posteriormente, esses cartéis estrangeiros elevam novamente os preços. É a produção, indústria e tecnologia que gera empregos bem remunerados. Comércio e serviços, já falei aqui, remuneram muito pouco. Então vejam vocês, eu aqui, o cara supostamente de esquerda, muitas vezes tem que defender a indústria e o capital privado. Porque nem para não é o caso do Rogério, não é o caso do Leonardo, estou falando generalizando. Porque nem para isso muita gente aí da dita direita serve. Então, enquanto discutem aí sobre supostos comunistas, fascistas, as pessoas no Brasil continuam comprando ossos em Cuiabá. E aí, para terminar, e no Rio de Janeiro também, vamos chamar para unidade, Rogério? Vamos falar dessa coisa da segurança pública do Exército? Você é direita em quê? Em segurança pública? Ótimo! Estou nessa também. Então também sou de direita. Tenho vários amigos na Polícia Militar e na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Parente nas Forças Armadas. Agora, esse pessoal que se considera de direita, né, temos que chamar para uma conversa, um debate. Eles acreditam que vamos realizar políticas de segurança pública sem a participação do Estado? Vocês acham que apenas a arrecadação tributária será suficiente? Ora, olhem para as estatais, a Caixa Econômica, através das loterias, aporta bilhões de reais na Seguridade Social e na Segurança Pública. 3 bilhões na Seguridade Social, inclusive aí a Previdência, que foi tão esculhambada durante a reforma, e 1,5 bilhão no Fundo Nacional de Segurança Pública. Vocês acham que privatizando isso, algum grande banco que tomar conta das loterias vai permitir que anualmente se aporte 1,5 bilhão no Fundo Nacional de Segurança Pública? Vamos fazer essa reflexão. E essa esquerdalha, compreende, Rogério? Essa esquerdalha ongueira, liberal, também tem que parar com esse... Aí, para responder a tua pergunta de vez e encerrar, que eu quero ouvir o Leonardo. Essa esquerdalha liberal tem que parar com esse papo furado de fim de polícia militar. Nenhuma sociedade se sustentou sem polícia ostensiva. Qualquer instituição pode ser reformada, aperfeiçoada. Agora, fim de polícia militar, isso é conversa fiada liberal. E dentro lá da direitada neoliberal, esse pessoal pendurado aí em 10 escolas de Chicago, Instituto Mises, né? Também defende o fim das Forças Armadas. Tem muita gente neoliberal defendendo aí, Rogério, o fim das Forças Armadas. Querem algo mais absurdo que isso num país de proporções continentais como o Brasil, com mais de 212 milhões de habitantes, 15 mil quilômetros de fronteira ou mais. Quem vai patrulhar nossas fronteiras, combater a entrada de armas e de drogas? Né? Voltando para essa esquerdalha liberal, veja aí que eu bato nos dois, né? Está na hora de parar com essa palhaçada também de liberar drogas, tem que liberar tudo quanto é droga. Já não bastam as drogas que nós temos aí legalizadas? Não quero colocar aqui nenhum falso moralismo. Eu tomo minha cervejinha no final de semana, mas não basta encher a cara. Tem que fumar maconha para queimar os neurônios, cheirar cocaína? Em que as drogas alucinógenas são benéficas para os filhos dos trabalhadores? Em nada. A diferença é que o filho do pobre acaba... desculpe a palavra, mas fudido, à beira do abismo, e o filho do rico vai para a clínica de desintoxicação. Né? Esses esquerdistas dizem que são fãs de Cuba, que não sei o quê. Ora, eu estive em Cuba por 15 dias, já estive em diversos países da América Latina, mas estive em Cuba também. Não vi ninguém vendendo droga. Tá? Sou português, além de ser brasileiro. Enquanto na Europa eu assistia que você podia comprar droga em cada esquina. Então, que esquerda que você é? Vamos voltar a fazer essa reflexão? Esquerda em quê? Na educação pública? Então estamos juntos, estou nessa também, então também sou esquerda. Não há nada melhor que uma educação pública de qualidade e tempo integral para a emancipação das massas, né? Que permita a mobilidade social. Ou seja, salvar nossas futuras gerações e resguardar os filhos dos trabalhadores. Deve ser uma tarefa primordial para o Estado brasileiro, Rogério. Muito obrigado, muito obrigado, André. Vou terminar agora só com uma coisa, Rogério, para me despedir. A direita
se diz defensora da família. Pois bem, vamos lá. Eu também sou um defensor das famílias. Observe, não há nada mais nocivo e cruel para a família brasileira que o neoliberalismo. Vocês querem algo mais perverso contra as famílias, que é a ideia neoliberal de destruição de direitos trabalhistas? Um trabalhador sem salário mínimo digno, sem alimentação decente, sem descanso remunerado, sem tempo para educar seus filhos? Como vai formar uma família estruturada? Depois não entende porque temos milhões, milhares de famílias desestruturadas, com mães se prostituindo, pais atirados no vício, praticando violência contra as crianças? O capitalismo neoliberal é uma fábrica. Notem que eu disse capitalismo neoliberal. É uma fábrica de famílias desestruturadas. Eles da direita se dizem conservadores? Então eu acho que eu sou mais conservador do que eles. A diferença é que eu quero conservar tudo que é bom, por isso quero conservar e aperfeiçoar os bancos públicos, por exemplo, a educação pública, e reformar tudo que é ruim. Rogério, é isso, meu amigo. Obrigado. Perfeito, gente. Olha, quero agradecer mais uma vez. Foi muito interessante. Espero que seja a primeira de várias outras. É importante nós termos espaços de tolerância, que nós tenhamos espaço de tolerância. O protagonismo aqui hoje foi do André e do Leonardo, ou pelo menos era para ser, não sei se eu encaminhei bem nesse sentido, mas o protagonismo é dos convidados. Os convidados têm que falar livremente a respeito das crenças deles, porque nós, em primeiríssimo lugar, somos defensores das liberdades, não a liberdade da Rede Globo. Não a liberdade da Rede Globo que informa só o que interessa politicamente para um determinado grupo. Nós somos defensores das liberdades que deem espaço para todos aqueles que pensem diferente discutir a respeito do Brasil. E nós todos fomos, de alguma forma, contaminados em algum momento por esse sectarismo, por essa rivalidade, que não nos permitia, enquanto as nuvens não caminharam, olhar para a possibilidade de construir isso aqui. Então, queria agradecer os brasileiros patriotas que estão hoje empenhados na construção da defesa da soberania nacional, que o Brasil seja forte, poderoso, como suas terras, sua extensão territorial, seus mares, seu povo o são. Nós amamos o Brasil e a precedência do interesse nacional norteará todos os passos. Não estamos discutindo aqui nomes de políticos com precedência em relação ao interesse nacional. Viva o Brasil, muito obrigado, espero que nós possamos continuar nessa linha e conto com vocês e todos que acompanharam aqui, compartilhem bastante, vamos tirar a diferença aí, pessoal, dessa desmonetização da plataforma na unha. Vamos fazer aí nos grupos de WhatsApp, de Messenger, de Telegram, a diferença para chamar as pessoas para conhecerem o debate. Muito obrigado, boa tarde a todos. Leonardo e André, fique um pouquinho só para a gente bater um papo final aqui. Abração, valeu, pessoal, Rogério. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.